Eu lembro de uma história de uma grande missionária. Eu tive essa experiência recentemente, eu estava nível emocionalmente para desenvolver uma relação saudável. E você disse que você veio de uma linha abaixo. Ter autoestima e autoconfiança é além de algo divino, é algo que pode ser talhado. Você falou sobre a questão da dor e eu sempre trabalho essas questões muito com o ano. Estamos aqui com o nosso podcast, como fala. Uma vez um diálogo sofista, né, que é correto no nosso. Ô, João, você falou uma coisa e eu dou esse feedback. Não vou separar uma relação saudável. Mas e sim, quando começou assim? Não é tão difícil sair de um relacionamento. A família é exemplo de técnicas para lidar com. Estamos aqui com mais um Podcast de volta nesse programa informativo. Eu sei que vocês estavam com saudade. E hoje eu, Rafael Lima, para apresentar mais um programa com vocês nessa banca formado por amigos e pessoas maravilhosas. Vamos falar de um tema muito interessante, mas antes, com meu nobre colega e amigo João Maurício. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Eu também estava com saudade, Rafa, de apresentar esses episódios maravilhosos. Hoje a gente tem um convidado super especial. O meu nome é João Maurício. Eu sou psicólogo clínico e Rafa apresenta o nosso convidado especial. Com enorme prazer. Hoje que está com a gente é um economista, pai inclusive, que começou todo o projeto dele em cima dessa paternidade, pensando como ensinar educação financeira não apenas para adultos, mas para jovens de uma maneira leve, descomplicada. Mas não quero falar muito não. Com vocês o professor e economista Bruno Mota. Olá pessoal, eu não fiquei com saudade porque eu tô o tempo todo com vocês no TikTok, então eu não fiquei com saudade que é permanente, né? Eu agradeço, né, a esse canal que é um canal super especial que ganhou meu tempo, que eu acho que é o mais importante de tudo, né? Assistindo tanto no Instagram, mas principalmente no TikTok, no YouTube. E falando um pouco de mim, eu sou Bruno Mota, eu sou economista de formação. Tenho uma filha de 12 anos, a Maria Antônia, né? E por conta da formação e por conta também dessa relação da paternidade, que a gente criou junto esse canal Finanças para Jovens Oficial. E é um canal que está no Instagram, no YouTube, no TikTok, está em todos os lugares. Eu, como um ser que não foi educado do ponto de vista de educação financeira, né? Quebrar esse paradigma justamente com a educação com minha filha. E mostrando que isso não tem nada de bicho de 7 cabeças, e sim que é mais uma opção e mais uma questão de comportamento. Por isso esse tema é muito relevante estando aqui com vocês. A gente vai começar com as perguntas. Primeiro eu queria que você me explicasse um pouquinho de quais os fatores que explicam assim, o nosso nível de educação financeira. Bem, na verdade em economia a gente sempre acredita que são inúmeras variáveis que determinam uma questão, um número, né? Então, existem algumas razões que são do campo religiosos, outras razões que são do campo psicológicos, outras razões são do campo da própria economia, do processo histórico, né? Nós vivemos até a década de 90, até 1994 precisamente, que é a data do real, nós vivemos uma hiperinflação. Então, naquele momento, o sujeito ia comprar um tênis, por exemplo, chegava lá e faltava o que hoje é o real, né? Faltava, sei lá, 10 reais. Aí o cara ia para casa pegar os 10 reais, quando ele voltava para comprar já não era mais 10, já faltava 20. Então, essa hiperinflação que é o quê? O processo é como se fosse um cupim do dinheiro, ele corrói o dinheiro e faz com que, por exemplo, o sujeito que vai para o supermercado hoje e vá amanhã ele já volta com menos produto do que hoje. Então, essa memória, ela depreciava o dinheiro, à medida que você tinha que carregar muito dinheiro no bolso e o valor de compra era pouquíssimo. É o que está acontecendo hoje, por exemplo, com a Argentina, né? Uma hiperinflação. Então, essa memória de que o dinheiro não valia nada, isso faz com que o sujeito de hoje, que é pai, né, ele tenha dificuldade de compreensão de que porque muitas atitudes deles não deu certo e terminou gerando essa bola de neve que terminou ruim na própria, às vezes, o casamento, que é um fator elementar, né? Ruindo ele como profissional, que é outro fator elementar, e ruindo ele como pai ou mãe, né? O tio ou avó. Então, esse elemento histórico é um elemento que é decisivo na história nossa brasileira. Um outro elemento também importante é a questão religiosa.
Não a religião em si, mas a má interpretação. Por exemplo, existe uma passagem que é dita, né, que é a passagem de Jesus no mercado. Aquilo é vendido como se Jesus fosse a um mercado e naquele mercado fizesse toda aquela cena de quebrar a banca, jogar dinheiro para cima e tal. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que os mercadores quiseram erguer um mercado dentro do templo. E Jesus saiu em defesa que ali não, e sim lá fora. A ideia também de que um rico não pode entrar nos reinos dos céus, né? São ideias que, na verdade, foram muito mal traduzidas e vendidas, que associa a ideia do dinheiro à ideia de você estar distante de Deus. Essas são ideias que terminam cristalizando, né, algumas crenças que dificultam cada vez mais que o indivíduo acredite na educação financeira e se modifique como tal. Uma outra questão também importante é a própria crença que se o sujeito nasce pobre, ele vai morrer pobre. Então ele não acredita na possibilidade de transformação. E aí banaliza todos os seus gastos. Um exemplo prático. Um rango hoje no McDonald's custa em torno de 30 e poucos reais. Um salário mínimo, R$ 1.212, se você dividir por hora, você ganha R$ 5 por hora. Então, quando você senta no McDonald's e compra 32, você gastou 6 horas do seu trabalho. Ou seja, você reclama que o salário é pouco, mas você gasta como se fosse milionário. Por quê? Porque você pega 6 horas do seu trabalho, e se você não gosta do seu trabalho é pior ainda, né? E pega e senta num lugar e gasta aquilo ali, gasta 6 horas em apenas um rango que não é o rango que vai salvar o dia todo, vai salvar uma refeição e má refeição. Então esses elementos fazem com que se cristalize a ideia de que aqui nasci, aqui vou ficar, e impede que haja progresso. Só que há milhares de histórias de pessoas simples que ergueram fortuna, ou então que ergueram condições melhores de vida, que houve deslocamento social, mudou de uma situação para outra. E a recente história brasileira tem muito referência disso. Por exemplo, filho de empregado doméstico que virou doutor, está fazendo mestrado fora do Brasil. Ou seja, nós já temos todos os elementos para poder se reeducar e fazer crer que nós podemos sim, e devemos. Então isso parte dessa história que a gente está querendo justamente quebrar esse paradigma e fazer com que as pessoas sejam felizes e decidam e mudem seu comportamento com relação ao dinheiro. E também não dá esse poder, porque a música de Frejá que diz o seguinte: você precisa ao menos uma vez dizer ao dinheiro quem manda em quem. Sim. Na verdade, esse é um trecho que o Frejá pegou de forma muito inteligente de Victor Hugo, o francês, o dramaturgo, que ele tem uma poesia extensa falando sobre isso. Mas essa história é o empoderamento da ideia de que eu é que mando no dinheiro, e eu não sou escravo do dinheiro, né? Mesmo porque o dinheiro é uma coisa, na economia, é uma ferramenta. Se você sair daqui com milhares de reais e for para o deserto do Saara, isso não vale nada lá. Então a gente precisa destruir, na verdade, esse enigma de que o dinheiro é um ser vivo, uma força, e não, quem manda nele somos nós. Essa é a ideia. Perfeito. É muito, muito bacana você falando disso em relação à forma como a gente se relaciona com o dinheiro. Eu acho, na minha opinião, a gente cresceu em uma sociedade, a gente aprendeu sobre humildade, e o conceito de humildade, por vezes, ele fica distorcido, né? A gente entende que ser humilde é ser uma pessoa que não tem riquezas, não tem posses, ou não demonstra, por exemplo, né? Não fala sobre o dinheiro, é uma outra questão, né, muito importante. Falar de dinheiro, muitas das vezes é visto como algo vergonhoso para algumas pessoas. Contar dinheiro, contar sobre posses, sobre ganhos financeiros, né? Muitas pessoas têm vergonha de falar até mesmo com pessoas próximas, o que gera, às vezes, alguns problemas até em casamentos, em relações próximas, né? Mas a gente aprendeu a ser humilde, a demonstrar humildade, e às vezes isso é confundido com inferioridade, né? E eu percebo essa crença muito enraizada, né? Você falou de aspectos religiosos aí bem interessantes. Eu, por exemplo, aprendi desde pequenininho que realmente ser rico é uma coisa ruim, até inconscientemente você vai aprendendo. Então, quando a gente tem dinheiro, essas crenças inconscientes, elas vão interferindo na nossa relação com o dinheiro. Também, por exemplo, aprendi que se eu tenho dinheiro, eu tenho que gastar em alguma coisa, né? Então, quando eu imagino minha conta cheia de dinheiro, eu já penso assim, com o que eu vou gastar? É aquela pergunta muito batida, né? O que você faria se você ganhasse na loteria? Né? E as pessoas já falam, eu compraria uma casa,
compraria uma casa para minha família, sempre está relacionado à compra. Se eu tenho dinheiro na minha conta, eu preciso gastar. Isso também vem das ideias consumistas. Agora, é uma questão interessante, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está falando dessas crenças, são crenças que são reforçadas por um bombardeio do mundo capitalista, né? Por marketing, por onde a gente passa, tem pessoas ali falando que a gente deve gastar o dinheiro, que a gente deve comprar, que a gente deve atualizar os nossos smartphones, nossos computadores, trocar de carro, etc. Sempre tem um bombardeio, assim. Se a gente não tem essa relação de controle com o dinheiro, fica muito complicado, né? E acho que o primeiro passo é essa autopesquisa, né? De perceber quais são as minhas crenças. E quando eu penso em dinheiro, né? O que me vem à cabeça? Eu gosto muito da pergunta, assim, da loteria, porque a resposta vem muito clara. O que você faria se você tivesse com, sei lá, 20 milhões de reais na sua conta? O que vem à cabeça, o que surge à sua cabeça quando você imagina esse dinheiro na sua conta? Isso te gera ansiedade, te gera uma sensação de poder, te gera uma sensação de tranquilidade, né? Poxa, eu vou poder viajar, vou poder passar mais tempo com a minha família. Isso denuncia muito a nossa relação com o dinheiro. Sim. Eu acho que tem a ver muito com a educação que a gente teve. Porque esses pensamentos, eles não são criados, né? Assim, se você pensar no dinheiro, eles virão de forma automática. Essas crenças que a gente segue de forma inconsciente, né? A gente fica tipo um zumbi ali, sem ter consciência delas, a menos que a gente faça essa autopesquisa. O que vem à minha cabeça quando a gente pensa em dinheiro? Acho muito bacana essa questão da educação financeira e essa entrevista vai ser, inclusive, útil para mim, né? Eu falava aqui antes da entrevista, né, rapaz? Eu acho que vai ser super útil porque claro, pra todos como nós. pai, assim, também tenho muito interesse nisso e eu acho que todo brasileiro deveria saber disso. Nossa, eu acho, assim, por exemplo, que é muito mais útil a gente aprender sobre educação financeira, com todo respeito à biologia, a outras disciplinas. Eu acho que todas têm espaço, mas eu estou dizendo que a educação financeira deveria ter um espaço assim, muito claro na nossa educação básica. A gente deveria falar sobre dinheiro nas escolas. Claro. Acho que Um país de endividados, né, João? É importante te lembrar disso. Você trouxe a questão de educação financeira, só para pontuar, e você trouxe algumas questões do aspecto histórico também por trás dela. E existe um princípio que eu aprendi no direito chamado princípio da incerteza de Heisenberg, né? E que a gente está na fase que a gente gosta de dizer que tudo é muito efêmero, filosófico e etc. Mas o pragmático sempre vai ser pragmático, né? Eu costumo dizer que você pode acreditar que a Lua é um pedaço de queijo ou só um pedaço de meteorito no céu, ela é autoexistente. Você contemplando, não a percebendo ou não, o fenômeno ele existe por si só. Eu lembro que eu aprendia muito na filosofia. Uma árvore que cai sem ser ouvida existe? Aí o filósofo queria ouvir, não está no campo da sua percepção. Existe, parceiro. O mundo não é um bigocêntrico, independente de você não enxergá-lo, ele existe. Por que é que eu tô fazendo esse parêntese? A variável religiosa é uma variável que você pode até dizer, mas eu não pratico religião, eu não sou do ambiente, mas ela está exercendo uma força ativa nas suas crenças, no seu dia a dia. Com certeza. Quer você perceba, quer não. E acontece que a sociedade ela foi moldada durante muitos séculos, principalmente na Idade Média, numa união entre a igreja e o Estado, na qual tudo era um desígnio de Deus. Era uma forma, inclusive, de você manter as castas naquela época, entre a monarquia e a igreja. De modo que a plebe ia ser sempre plebe, era a vontade dela, e que era pregoado muito o dinheiro como uma punição divina, baseado no Velho Testamento. Quando Adão ele peca, fala, do suor do teu rosto você vai comer. Foi a condenação do homem, foi trabalhar, e o trabalho foi visto como algo vil. Só que o que a igreja esquece de falar é que a Bíblia e toda a religião ela tem uma entidade progressiva. A evolução da sociedade vai vir na iluminação e vai mudando alguns contextos também, variações, e o próprio Cristo vai reforçando certos pontos que a gente vai chegar lá, mas durante muito tempo isso foi estático. E surge de repente a burguesia, a mãe de grandes reformas. E a burguesia dizia, poxa, eu trabalho, eu tô crescendo, mas pra nobreza eu nunca vou ser nobreza, porque eu não tenho sangue azul. Eu preciso do meu espaço aqui, não importa o quanto eu trabalhe, que seria hoje a básica classe média, que fala assim, eu quero ter e etc, não sou rico, mas também não sou pobre. E aí os caras compraram títulos, né? Compravam títulos, mas ainda assim não era nobre, não era sangue, você não poderia, não era digno. E de repente surge um cara chamado Calvino. E Calvino fala, não, peraí, digno é o obreiro do seu salário. A reforma calvinista, ela vê no trabalho uma forma de dignificar o homem. A Bíblia fala, digno é o obreiro do seu salário. O Cristo, como você bem trouxe na passagem do tempo, ele condenava o mercado, o âmbito mercadológico dentro da igreja, mas não o problema financeiro. As pessoas, mas a passagem de Mateus, se eu não me engano, 19, né, versículo 16, 24, que fala do homem rico. Cara, as pessoas não leem o que está ali. A história é bem simples, o homem rico chega para Jesus, quer dar uma de bacana e fala, Messias, mestre, guardo todos os mandamentos desde pequenininho. O que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? Ou seja, eu sou bom, eu sou porreta. Jesus quis dizer o seguinte, bom, se você está tão preocupado assim com salvação, esse é o primeiro lugar, eu vou pegar aquilo que você mais gosta.
pegue tudo que você tem e dê aos pobres, foi uma prova ali. Mas é uma coisa pontual. Pontual. Porque quando Jesus chegava para os discípulos e fala, largue tudo e siga-me, é querendo ver se eles eram capazes. E tem um versículo que ele fala assim, siga-me, e a pessoa falou, não, eu vou enterrar meu pai. Ele fala, não serve. Porque naquele momento ele estava apresentando o plano maior, que era a salvação. O quanto você está disposto a entregar pela salvação, mas não condenando aquilo. Era uma prova. E naquele momento não consegue. E aí Jesus traz aquela frase, né? Quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar por uma agulha. A agulha não é agulha de palheiro, não. A agulha é um caminho estreito do que um rico. Mas ele está falando do coração. Porque também ele conta lá na frente uma passagem de onde estiver o teu coração, ali está o vosso tesouro. Ou seja, tenha como se não tivesse, não tem problema em trabalhar. O próprio apóstolo Paulo dizia, aqueles que não trabalham, que também não comam. Ele não queria ser pesado para ninguém. Ele podia viver de dízimos e ofertas, ele se recusava na maior parte do tempo, dizia, não, eu vou trabalhar, construía tendas para sobreviver também, edificava, e outros trabalhos mais. Os discípulos tinham o trabalho deles. Um era cobrador de impostos, inclusive. Então você vai ver que é distorcida a maneira como é passada a informação no mundo. Mas com o calvinismo, a burguesia fala, epa, tem uma corrente que nos defende, tem uma corrente que nos interessa. Aí você vai ver o Lutero com o protestantismo, o Calvino sendo apoiado pelos príncipes e etc, durante toda aquela perseguição. Aquela corrente cresce, principalmente você vai ver na Suíça, né? Você vai ver nos países inteiros da Europa. E com isso você vai perceber que, coincidência ou não, os países que tiveram um ímpeto mais protestante e calvinista foram países que mais prosperaram naquele período financeiramente. Aí você fala, qual é o impacto disso no Brasil? Os calvinistas, quando eles saem da Suíça pro Brasil, foram chamados já de presbiterianos, eles chegam aqui, eles não chegam com o mesmo impacto. E a cultura católica é maioria, principalmente no Nordeste, em vários locais do Brasil. Então essa visão de nascer pobre é um desígnio de Deus, e o pobre de espírito, quando Cristo fala, os pobres de espírito, porque desses é o reino dos céus, pobre de espírito é aquele cara que olha para a cruz e fala assim, frente à vida que me foi dada, eu não tenho nada a oferecer a Deus, eu sou devedor. Mas as pessoas pensam que a pobreza de espírito é uma pobreza material e não necessariamente estão interligadas. Então hoje isso reflete no inconsciente coletivo, sabe de que forma? Eu odeio, me perder a palavra, ouvir isso. De que adianta ter dinheiro e não ter Deus no coração? De que adianta ter dinheiro e não ter saúde? Eu tava conversando com um colega que falou, era rico, parece que tem um gozo, né? Morreu, o dinheiro serviu pra quê? Eu digo, olha, eu te garanto uma coisa, com dinheiro ele tem acesso a uma melhor educação, uma melhor saúde, ele pode também morrer, como todos nós vamos morrer um dia, mas ele tem mais chances de sair vivo, de prolongamento. De que adianta ser rico e não ter Deus no coração? Pera aí, quer dizer que tem pobre que não é espiritual? Quer dizer também que tem pobre que não é mau caráter? Quer dizer também que todo rico é mau caráter? A gente vai para os extremos, como se o dinheiro definisse caráter de alguém, e isso é ruim. Eu tava vendo uma entrevista, falando com o João essa semana, que eu vi um rapper americano falando que ele se espantou quando ele veio no Brasil. Porque lá nos Estados Unidos, quando o cara evolui da periferia, ele começa a dar com carrão, mulheres, o pessoal bate palma e fala, ó, que esse cara é real de riqueza, né? Crescimento. Eles dignificam isso. Ó a visão de um país ainda na sua maioria protestante. Mas quando você vai ver no Brasil isso, o cara tem que dizer, não traí minha essência não, eu ainda moro na periferia. É como se ele tivesse que pedir desculpas para dizer que o caráter dele não mudou por ter recebido dinheiro. Então a cultura do sucesso não é bem vista. O brasileiro, ele não sabe aplaudir o sucesso do outro. Geralmente, chegou ali, roubou de quem, fez alguma coisa errada. Ele não consegue dizer, pô, o cara começou do zero. Exatamente. Sempre tem que desqualificar. E principalmente, que não é a pauta de hoje, mas só para trazer uma pontuação, se for mulher. Sobre para quem dá, não tem essa história? Exatamente. Sobre para quem recorrer, sempre diminui ainda mais o mérito frente aos preconceitos, né? A pessoa que cresce, ainda mais se cresce rápido no Brasil, tem coisa errada, não gosto desse cara. As pessoas não têm o talento de saber lidar, não têm a habilidade de saber lidar frente ao sucesso do outro. Aí é um processo de inveja também. De inveja também. De mundo tão competitivo, né? De uma inveja que socialmente aceita, né? E a gente... Sim. E tem aquela coisa também, a pessoa entra num processo de conformismo, né? Se eu pensar que ficar na pobreza é uma coisa boa, eu também entro em conformidade com isso. Eu não preciso sair dessa zona de conforto. E me incomoda, porque a partir do momento... Tem uma frase de Nietzsche que eu amo, que ele diz assim, quanto mais alto nos elevamos, menores parecemos aos olhos de quem não sabe voar. Se de repente eu tenho medo de fazer esse curso, de aprender com você sobre finanças, cara, e eu tô vendo que João ganha igual a mim, João tá prosperando, e eu dizendo, é porque eu ganho pouco, não tô em dívida, eu começo a odiar João. Eu começo a dizer que João tá fazendo coisa errada, que não era capaz dele ter isso daí. Por quê? E começa a observar o dia a dia de João. João já não fica mais com a filha, o filho... Sim, por ele estar mais alto do que eu, tenho que enxergar ele pequeno. Por isso que Nietzsche fala, menores vamos parecer aos olhos de quem não sabe voar. Esse é o ponto que eu queria trazer, mas antes de partir para minha pergunta, eu gostaria de, inclusive, se possível, chamar os nossos
patrocinadores que estão abrilhantando tudo isso aqui para vocês. Que acreditam no nosso podcast aqui, nas nossas ideias. Então, eles nos ajudam a levar as informações tão importantes para a sociedade, né? Então, e que venham mais, né? Porque está associado a essa marca aí, eu tenho certeza que é sucesso. As far as eyes can see, so baby come with me. Estamos de volta aqui para começar mais um bloco e com o nosso amigo Bruno Mota, né, professor na área de finanças, economista e pai, que ensina uma finança descomplicada para jovens e para todos nós. João, sinceramente, viu como eu queria ter tido essa matéria antes, como seria importante e ninguém pensar nisso até agora. É isso que tão evidente num país de endividados, de um país que acumula SPC e Serasa, que a gente precisa aprender a lidar com as finanças. Nossa, eu acredito que todos que vão assistir esse programa hoje vão sair daqui com outro conceito de prosperidade. Eu já me perguntei muitas vezes, eu sempre dizia isso, como tem pessoas que com um salário mínimo pagam as contas e ainda conseguem viajar, e tem pessoas que recebem 10, 12 salários mínimos e não conseguem realizar uma viagem e só vivem endividado. O conceito de prosperidade é muito amplo, mas para a gente chegar nesse raciocínio, tem uma pergunta até que eu gostaria de fazer. Quais questões psicológicas você acha que são críticas e que preponderam de finanças? A psicologia financeira diz o seguinte: não depende de formação, pelo contrário. Às vezes a formação em excesso faz com que você se torne cada vez mais um sujeito habitolado, preso, com crenças sociais que impedem do crescimento. Uma coisa interessante é aquele Paulo Lemann, que é o cara mais rico do Brasil, ele diz sobre isso. Quanto mais você estuda, menos você arrisca. Então, uma questão também histórica no Brasil, isso a gente não pode deixar de reconhecer, é que por muito tempo nós fomos impedidos de consumir. Então, um supermercado na década de 80 e 90 era a pobreza em si, era feijão, né? Farinha, arroz, era isso o supermercado. Você não ia lá comprar um molho de barbecue, por exemplo. Impensável, né? Então nós damos um passo relevante a partir da década de 90, a partir de 1994, com a estabilidade econômica, e começa a haver um processo de certo enriquecimento, não só financeiro, mas no campo também da evolução, no campo também da saúde, né? No campo da penetração do Estado mais longe. E isso faz com que também, nesse momento, o mundo está passando, a partir da década de 80 e 90, Reagan e Thatcher no poder na Inglaterra, sim, e nos Estados Unidos, começa um processo de financiarização do mundo, que é o quê? A quebra de mecanismos internos que faça com que o dinheiro flua no mundo todo. Isso acontece inicialmente em 80 e 90 nos Estados Unidos e na Inglaterra, que é uma parceira significativa dos Estados Unidos, né? A mãe dos Estados Unidos, na verdade. E depois isso vai se prolongando a partir de alguns movimentos. No caso do Brasil, na década de 80, através do processo de endividamento em excesso, inflação alta, quando o Brasil adquire os empréstimos do FMI, eles têm na contrapartida essa obrigatoriedade de financiarizar mais. Esse processo de financiarização lançou no mundo um processo também de consumo contínuo, porque mudou o tempo da história, porque o indivíduo que antes esperava um ano para ter resultado na empresa passa a ser agora, através das ações, né, passa a ser avaliado mensalmente. E hoje no mercado de ações, o mercado avalia-se diariamente. Então, assim, o time começou a mudar.
E isso também gerou um processo de ansiedade também. Só que mudou uma coisa significativa, que é a coisa da impressão. Hoje, você vê as pessoas na rua bem vestidas e você não sabe mais distinguir se aquele sujeito é da Inglaterra, se é daqui de Salvador, se é dos Estados Unidos, né? Os jovens ficaram muito iguais, porque houve a revolução da malha, houve a revolução das grandes redes comerciais, como a C&A, Renner, Riachuelo, e isso fez com que o preço médio barateasse. Mas aquele indivíduo que está bem vestido não tem acesso à educação, às vezes, né, ou tem acesso à educação precária, ou tem que trabalhar cedo, e a preguiça, ou então o desânimo, ou o cansaço impede que ele migre, né, para estudar. Claro que há também alguns erros que a gente precisa ver no processo de educação, que eu terminei não falando sobre isso. Mas um dos erros é a ideia de que o indivíduo tem que ganhar dinheiro muito cedo. Ou também que não haja contrapartida de que ele tem que ganhar dinheiro, mas ele tem que continuar estudando. Porque é o estudo que nos colocou na fronteira do processo evolutivo. Por exemplo, é através do estudo que a gente alcança isso que a gente está aqui hoje. Só uma pontuação. Não quero interromper sua fala, mas é porque eu acho esse corte até bem interessante. O que você acha desses cursos que têm surgido de milionário antes dos 20? Tá muito comum esse movimento e eu vejo uma série de jovens ansiosos sofrendo porque não conseguiram o primeiro milhão aos 20 anos de idade. E assim, como é que você percebe esse fenômeno frente a isso que você está trazendo? Olha, eu acho isso tem dois lados. Sim. Primeiro tem um lado bom, que é a quebra de paradigma, que é justamente aquilo que a gente estava falando lá atrás. E o sujeito não poderia migrar para essa condição. Agora, por outro lado, tem uma ideia o seguinte: finanças, você não aprende finanças pelas finanças. O que acontece? Para você, de certa forma, entrar num curso desse, você precisa investir muito em economia. Porque a finanças, na verdade, é apenas e só apenas um reflexo da economia. Quando você vai para as páginas da Infomoney e todas as outras, o que as pessoas estão discutindo lá é economia e comportamento. Por que as pessoas venderam ações? Por que as pessoas compraram ações? Por que as pessoas saíram? Enfim, na verdade, eu acho que é positivo, né, Rafa, pela questão de conseguir sair do paradigma e acreditar nessa possibilidade. Mas, por outro lado, eu acho perverso, porque essa é uma condição que não é simplória. E não é um curso que vai te dar essa oportunidade, né? Se você aprende sobre economia, você vê lá, por exemplo, se existe 1 trilhão na nossa economia, esse trilhão vai ter que ser dividido entre todos. E para que você tenha 1 milhão, outros vão ter que perder. Então é preciso entender um pouco sobre o mecanismo da economia para acreditar ou não nessa possibilidade. São recursos limitados, né? Será que isso também não é um sintoma do imediatismo que você falava? Assim, essa questão de buscar cursos, de, sei lá, ficar milionário antes dos 20 e tal. Eu acho que a população adolescente hoje quer meio que pular essa parte do esforço, da disciplina e tal, né? E essa é uma discussão dentro do campo da psicologia e da economia. Por que indivíduos como nós, que não tivemos educação psicológica no sentido mais amplo que nós temos hoje, somos mais resilientes do que indivíduos que têm tudo? Como é que esses indivíduos... Outro dia eu vi um pastor que é um pouco engraçado falando o seguinte: rapaz, como é que esse menino vai dizer, eu vou daqui a pouco, depois de que você vai? Depois do jogo? Ou seja, as prioridades são outras. Ele fala assim: rapaz, eu era tão pobre que dormia 3 numa cama só. Até o sonho era igual, porque na verdade era dividido o sonho, porque os 3 dormiam na mesma cama. Mas, na verdade, há um processo de ansiedade e há um processo também, assim, um tanto interessante de ver, que é essa questão da ostentação, né? Que surge, eu creio que em torno de 10 anos, com o próprio funk, né? Eu acho que é positivo que as pessoas sonhem e seja possível, mas não pode ser ilusório. Sim. Né? Mesmo porque, por exemplo, Luva de Pedreiro, os caras do funk, a Anitta, são representações do ponto de vista percentual muito pequenas sobre o todo. Sim. Eu acho que um recorte. Exatamente. E uma outra coisa que me preocupa com relação a esse tipo de questão é que as pessoas estão deixando de estudar. Estão pegando, como num cassino, pegando todas as fichas que tem e apostando em um só número. Em um número e uma cor. Ou seja, você está pegando as oportunidades que você tem e jogando numa condição de alto risco. E quem te deu o curso de como ficar milionário dos 20 vai ficar. Ele vai ficar. E ele... Pois é, por exemplo, recentemente teve uma quebra de paradigma disso. Sim. As empresas, essas fintechs, né, que estão relacionadas à área de finanças, recentemente anunciaram a demissão de 20%.
Então, há uma série de contradições que é necessário deixar a manada seguir, se encostar do lado e começar a ser crítico. Mas não crítico a ponto de parar. O melhor exemplo é você assim, você é tartaruga ou você é pedra? É melhor ser tartaruga. É melhor andar devagar e continuamente. Então, eu acho que a reflexão vai muito assim. É bom que você acredite que você possa migrar para um estágio de riqueza financeira maior. Sim. Mas é preciso também você começar a evoluir também como indivíduo, né? Tem um ponto que a gente fez essa pergunta, né, que eu te fiz a pergunta dos aspectos psicológicos que você acha que acredita. O Freud, no texto dele sobre o início do tratamento, ele traz alguns pontos. Mas antes eu queria pegar uma logo, né? No Mastercard, por favor, se quiser me processar por usar o nome de vocês, se quer à vontade, pelo menos gera engajamento, né? A Mastercard tinha uma frase que diz assim: existem coisas que o dinheiro não compra, para todas as outras existem a Mastercard, né? Aquela marca de cartão, ela está transformando relações humanas em relações econômicas. O Freud, no início, ele traz uma comparação, e o Freud sempre polêmico com a questão das crianças, né, da sexualidade infantil, autoerotização, etc. Mas ele falava que as fezes, por incrível que pareça, de um bebê, era o primeiro meio de negociação do bebê com a mãe. De modo que quando ele estava apertado, dor de estômago, etc., a mãe ia dar massagem, né? Porque ele percebia da autopreservação, né? A atenção que tinha ali. Então quando ele fazia, a mãe ficava feliz, ele percebia aquilo ali como uma troca. Então assim, dou-lhe fezes, você me dá atenção. E por mais primitivo que pareça, é um ímpeto inicial do dinheiro. A primeira maneira que a gente aprende o dinheiro é como uma troca, né? O dinheiro ele surge como aquele capaz de representar uma necessidade de vida. Então o Freud vai perceber no artigo dele que ele vai escrever, né? Se eu não me engano, sobre o início do tratamento, e que ele vai falar da ordem das necessidades sobre o dinheiro. No primeiro momento, o dinheiro ele vai surgir no campo dessa ordem das necessidades, que seria a falta ter. O que falta ter? Eu falto alimentação, o dinheiro é aquilo que me proporciona ter alimentação. Para mim, falta bebida, o dinheiro proporciona bebida. Então, a esfera mais primordial do dinheiro é a falta ter. Então, ele vem na falta a ter. Mas depois, a gente não fica só no campo disso. É aquela frase, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, a gente quer diversão e arte. A gente percebe as relações sociais. É aquilo que falta ser. Se eu tenho e o outro não tem, isso me dá algum tipo de status. Isso me bota diferente, eu ando com um grupo diferente. Existem coisas que o dinheiro não compra para todas as outras, então falta a ser. É aquilo que me falta para ser algo, é ser o indivíduo, o que eu almejo. Então aqui já não são mais necessidades básicas. O dinheiro já atua também no campo imaginativo como aquele que pode solucionar desejos. Mas observe. Se eu e João, você, nascemos para ser barrados, sofremos castrações, né, que o Freud vai falar, nós somos barrados nos nossos ímpetos. E o dinheiro é aquilo que impede de ser barrado. Eu queria, comprei, passei a ter. Dinheiro vira então poder, virilidade, sexualidade. Então o poder tem um quê sexual por trás, porque o dinheiro ele me torna um ser poderoso, ele me torna aquele ser que não é barrado enquanto os outros não têm. Então você vai observar que o conceito da sociedade é arquitetado de que forma? O homem poderoso é um homem com muitas posses. Ele só precisa de um carro para andar, mas ele tem 5. Ele só precisa de uma mulher, mas anda com várias, trocando. Ele só precisa de uma casa, de um quarto, mas ele tem uma mansão com 10. E cada vez mais é associado no imaginário popular que dinheiro e poder andam juntos, e assim é feita a esfera, né, do falta ter, falta ser, né, e o dinheiro como uma conotação sexual, e isso é formado dentro do ser humano. É por isso que quando a gente vai trabalhar no campo também de finanças, e você traz aquela análise que eu acho perfeita, né, que é uma análise aristotélica, conhece-te a ti mesmo e verás a Deus e o mundo, né. Primeiro, não é apenas, e é muito essencial, claro, saber os mecanismos para conseguir economizar, ter uma vida financeira coerente, mas é necessário também entender quais são as suas motivações que te levam para um gasto compulsivo. É uma ansiedade? É uma depressão? O que está por trás dessas estruturas que nós vamos comentar aqui, porque muitas vezes o dinheiro ele é incessante no seu gasto, na sua vida, pelo que ele representa. Às vezes você quer tanto que ele represente algo para os outros, que ele ocupa essa esfera insaciável de eu tenho que ter mesmo sem poder. Eu brinco dizendo que eu tinha um tio que dizia assim: você quer conhecer o ser humano, trabalhe no posto de gasolina. Eu disse por quê? O cara para com a Mercedes, enche o carro, doutor, e 10. Exatamente. A ilusão acaba na hora de abastecer, parceiro. Nessa crise aí, ninguém tá enchendo o tanque não, mas o cara com o carrão ali, quanto? 9, 10, 20 e não passa disso. Mas quem tá olhando de longe, esse cara aí é o referencial de sucesso. Ele é o referencial de prosperidade, porque ele tem posses. Se ele tem posses, eles têm tudo, né? Então, a Mastercard, ela passou pra gente durante muito tempo, não ela, mas a filosofia, né? Que eu acho bem interessante. Existem coisas que o dinheiro não compra, mas para todas as outras, ou seja, todas as relações, no final, se tornaram
comércio. E era o ponto que eu queria trazer, inclusive, passa até a palavra meu nobre colega João para fazer a pergunta dele, ficar à vontade também. Eu posso aproveitar esse gancho aí? Claro, fica à vontade. Ó, vamos analisar uma questão importante. Por exemplo, hoje existe muitos jovens querendo ser médico. E essa é uma classe que relativamente tem ganhado muito bem. Nós estamos num país que, assim, a desigualdade é muito grande e o ganho médio é muito relativamente baixo. Isso complica muito a questão dos mercados locais. Por exemplo, estamos em Salvador. O berço civilizatório do Brasil era a sede administrativa da riqueza, né? Surgiu no Recôncavo. E o primeiro ouro branco, que naturalmente não era branco, se branquecia para poder vender mais, né? E tinha um menor valor agregado, mas ganhava a Europa. Então, aqui em Salvador, com essa dificuldade, isso eu defendo até que o processo histórico denuncia isso. Aqueles que eram milionários aqui por conta do açúcar, e o Pelourinho denuncia isso, porque se você pensar em construir uma casa daquela que está no Pelourinho, no século XIX, ou mesmo no século XX, com poucos recursos, você denuncia o quanto de dinheiro foi gasto naquele Pelourinho. Tem casas ali onde funciona o Senac, por exemplo, uma casa enorme e foi erguida naquele período. Só que depois que o açúcar entra em queda em relação à descoberta de açúcar em outros lugares, em Cuba, nas ilhas Canárias, que era dependente da Inglaterra, esse mercado entra em decadência, né? E automaticamente a elite também baiana entra em decadência também. E até hoje é um processo que cada vez vem se reduzindo. Naquele momento havia a oportunidade de a gente se transformar a nossa economia. Mas nós nos tornamos renitistas, ou seja, nós queríamos alugar terra em vez de transformar. Diferente do café no eixo sudeste, né, que pegou o recurso do café e transformou no processo de industrialização. Então você vê que, por exemplo, Salvador é uma cidade bonita, belíssima, uma cidade referencial no mundo, e hoje você vê que os mercados em Salvador são mercados pequenos, e pobres. diminutos e pobres. Porque o que é que vinga aqui nessa cidade? É a área de alimentos, vestiário, mas cada vez que chega, por exemplo, nós perdemos 3 livrarias para ganhar uma, e ainda essa uma agora diz que fechou outra acho que no shopping, Sim. Né? Fechou uma outra. Então, cada vez mais, por exemplo, o processo de educacional na Bahia vem sofrendo Há muito tempo. há muito tempo. Então, assim, você vê que, na verdade, há um processo que você não pode ignorar. Esses jovens que querem ser milionários não podem ignorar isso. E uma coisa é certa, dificilmente vai ser milionário aqui. Eles podem ser milionários na rede, que é uma rede que, né, contagia o mundo todo. No caso específico dos médicos, veja o seguinte: há um desejo muito grande de ser médico pela questão da pressão social, né? Da ascensão social. Eu sou doutor tal. E também é o seguinte, é realmente uma condição de renda que é muito singular no Brasil. Porque você ganha em um dia você pode ganhar R$2.200, me parece. Plantão. Um plantão, né? Mas você não acha que a gente tá... Só uma pontuação. Eu brinco dizendo que cada época os pais não querem repetir os erros com os filhos, né? Eu digo que os filhos são a chance que os pais têm de ser melhores do que são. Nossos pais tiveram a geração... E isso é um problema também. Os pais tiveram da geração... Meus pais, né? Dos baby boomers, que você não escolhia muito o que tinha, não. É aquilo, vai ser aquilo e acabou. Não tinha muitos sonhos. E quando tiveram os filhos dele, que foi a minha geração, eu vou dar o que eu não tive. Aí a minha geração, claro que com exceções, né, gente? Eu tô fazendo uma análise muito simplória aqui. Teve uma boa parte da minha geração, foi aquela geração que assim, eu não sei o que eu quero, porque tudo que me faltava eu tinha, então eu sou altamente indeciso. Vou escolher pelo prazer. Escolheu pelo prazer e percebeu que só o prazer também, sem uma escolha consciente, pesa na economia e ferra, né? Então assim, aí tá vindo uma geração agora que vai escolher pelo dinheiro. Apenas pelo dinheiro, né? Você é médico porque é a garantia desse momento e tem que ser logo rico o que puder dar. Eu me preocupo. Primeiro que tinha parar na lógica marxista de exército reserva. Sim, a quantidade de faculdade de medicina, claro, o mercado viu que tem pessoas querendo fazer medicina, rápida. Não tem vaga, bora abrir vagas. E de repente vai ter um exército de médicos sendo formados e se tem um exército, a procura é muito grande e o hospital vai poder escolher. Se ele pode escolher, ele vai dizer o valor que vai pagar. Eu lembro que eu fiz direito e direito era visto, nossa, o doutor, e eu passei em primeiro lugar, noite no turno, achando que tinha ganhado a minha vida. Hoje, com todo respeito, claro, tem bons advogados, mas tem advogado vendendo lanche pra sobreviver, que não é um problema, mas não consegue mais no ramo
empacar. Hoje um advogado ele ganha seus R$2.000 e indo bem organizado, né? Foi essa época que dizia assim, o cara abriu o consultório não, o escritório dele de advocacia, e dali ele viveu, fez carreira, se tornou... Mas é uma parcela pequena. É parcela ínfima. Hoje, uma grande empresa contrata 30, 40 advogados, Exatamente. paga R$2.000 e vai ser isso e acabou, a não ser que você faça um concurso. Agora, tem uma coisa interessante nisso, Rafael, mas você vai ver, o cara ganha esse salário, mas do outro lado ele está bem vestido, então ele é sempre bem visto. Sim. Se você denuncia o salário, as pessoas... eu não é acho, possível. Esse cara ganha muito mais. Aparência ali, A gente vive mais uma realidade, não no caso do jeito, mas no geral no Brasil, da classe média, de muito mais aparência do que essência. Que efetivamente. E tem uma coisa interessante aí, tanto os advogados quanto os médicos que a gente falava, é uma classe que muitas vezes é a própria empresa, né? Nós psicólogos passamos por isso. Sim. Como nós não temos educação financeira, em algum momento nós nos tornamos a nossa própria empresa. Sim. Marketing financeiro, etc. O que acontece? Essa classe, quando chega lá na frente, né, às vezes não teve nenhum tipo de controle sobre o dinheiro, né, fazia viagens, etc. Aí chega lá na frente e não tem segurança financeira para aposentar, né? Ou até mesmo ganha muito dinheiro na época de que tem saúde, né, Rafa? Sim. Mas aí chega lá na frente e não sustenta. E é muito claro pra gente que faz a psicologia. Eu converso com o João, digo, João, árvore cai pro lado que se inclina. Eu digo isso todo podcast. Você tá vendo que sua saúde tá se deteriorando, que você não vai ter esse ritmo a vida inteira, essa estabilidade é ilusória que você está tendo. Então a gente conversa muito sobre esse ponto. E uma empresa uma vez me contratou e eu chamei, conversei com eles, eu digo, você tem um problema assim, assim, assim. Por que eu entrei nesse assunto que você falou, dessa velocidade que as pessoas querem crescer rápido? E as empresas hoje não perceberam uma coisa que a psicologia já chama atenção há muito tempo. Aquele estímulo reforçador, padronizado, não existe mais. Funcionário do mês, aí o cara olha ali, o que pra um é um estímulo, eu quero ser, pra grande maioria vai ser sempre ele que vai ganhar, eu nem vou. Existe uma parcela muito grande dentro da empresa de perfis diferenciados de profissionais, motivações, o que mantém na empresa. Bom salário é seguridade. O seu que é? Uma empresa família, uma empresa que eu posso crescer. O seu que é? Eu me identifico com a área, eu gosto de contribuir. Cada um tem uma motivação e você nivelar aquilo ali como um estímulo padrão é perder potenciais. Exatamente. Então, boa parte dos empresários chegavam para mim e falavam, Rafa, eu quero que você implemente uma cultura na minha empresa. Eu digo, 6 meses. 6 meses eu pensei que uma palestra, nós estamos numa geração que acha que uma palestra em um vídeo de YouTube resolve tudo. Exatamente. Não entende o que é uma mudança de mentalidade. E eu cobro. E cobro um valor que eles podem achar muitas vezes caro, mas eu digo que tem uma diferença entre o preço, né, e o que eu vou entregar. Eu digo, eu tô propondo para vocês uma mudança de mentalidade. Eu faço um mapeamento do perfil de cada funcionário, né, 1 a 1. Vejo se existe autossabotagem, qual é a satisfação dele com a empresa, qual é o anseio dele, dá o feedback para a empresa o que está acontecendo para interpretar como ter o melhor rendimento. E quando a empresa percebe que não é um gasto, que aquilo volta para ela muito maior a nível de produtividade, ela, não, bora implementar isso nas redes, etc. Ficam felizes. Então a gente está percebendo que aquela lógica de produza não está resolvendo. Bote metas cada vez maiores, não estão conseguindo obter. Aí as empresas estão assim agora, essa geração não dá conta, bora contratar a anterior. Eu acho que a gente foi muito, assim... Era muito sedutor aquele discurso do profissional de sucesso que não tinha tempo pra nada, né? Sim, a gente imagina assim, o profissional de sucesso, aquele cara que tá lá no tablet, no avião, ele tem uma Mas até hoje é vendido isso. E outra e tal. E ele tem pouco tempo pra vida. Sim. E essa imagem foi muito vendida pra gente. Hoje já não chama tanta atenção. Não chama. O profissional de sucesso é aquele que tem tempo, né? E isso é interessante. Sim. Agora eu vou e volto, né? Porque a gente tá falando de educação financeira, tem uma coisa interessante que eu gostaria de falar. Tem um apelo ao consumismo desde crianças, né? Porque a gente tá falando de crianças internas, mas também tem aquelas variáveis externas que nos bombardeiam e eu comecei a falar sobre isso, acho que é interessante. A criança, desde hoje, até o direito da criança é mais discutido, até quantas pessoas podem fazer propagandas em canais infantis, etc, né? E acho que é uma discussão muito interessante. Inclusive, quem estiver assistindo e quiser aprofundar um pouquinho mais nessa discussão, tem um documentário muito bacana, que chama Criança, a Alma do Negócio. É muito legal, muito legal, que são sociólogos, psicólogos e advogados que discutem o direito da criança. E é bem interessante, porque conta histórias, assim, que, né, não vou citar histórias do documentário aqui, mas histórias da nossa vida em geral, assim, né? As crianças, por exemplo, têm um filho de 3 anos. Uma coisa muito clara que eu percebo, né? O tempo de qualidade com ele e a brincadeira que eu invento com ele é muito mais importante pra ele do que o brinquedo que eu compro. Exatamente. Então, se eu pegar 2 pedaços de madeira e bater um prego e fazer uma pistinha ali de caso pra ele, eu faço pista de livros pra ele, né? Então eu coloco os meus livros empilhados assim, faço uma pistinha, coloco uma tábua em cima aqui, e aí o carrinho desce e joga. Ele acha aquilo fantástico. Ele acha aquilo fantástico. Sim. E assim, e recentemente a gente comprou uma pistinha de carros pra ele, né? Que é uma pista mesmo. Lá a gente pagou acho que R$400, uma coisa assim, na pista pra pista impulsionar o carro.
E acredita, ele não deu tanta atenção para aquela pista que foi feita para aquilo, né? Então é um exemplo disso. A criança desde pequena ela associa, né, que ela precisa ter Atenção. né? E a gente, na verdade, são os adultos que colocam isso na criança. Porque o tempo de qualidade, as brincadeiras inventadas, tudo isso chama mais a atenção da criança, né? No documentário tem uma parte que tem uma menina que ela já é consumista, ela deve ter uns 15 anos de idade, né? E aí ela mostra um quarto cheio de brinquedos que ela tem, né? E ela é incrível, ela tem um jet ski. Né? Olha que interessante, ela tem um jet ski. Absurdo. Classe média, tá? Não era uma pessoa rica. Então os pais fizeram aquele esforço e vem muito do que o Rafa falou. Nós viemos de uma geração que não teve. Então, às vezes, os pais, para suprir isso, não é para não fazer com que as crianças passem pelo que eles passaram, né? Eles não negam as coisas. Mas e aí, uma questão todos chave... esses brinquedos aí que a criança tem, inclusive do jet ski, o psicólogo pergunta qual é o seu brinquedo favorito. Ela pega, sem mentira, ela pega um ursinho desse tamanho aqui e fala assim, esse aqui que dorme comigo todos os dias. E eu acho que é isso, a gente associa muito ter muitas coisas e aí acontece um outro processo que eu percebo também na infância. Se a criança tem muitos brinquedos, ela não tem tempo de se apegar a nenhum. A nenhum, exato. Eu lembro muito dos meus brinquedos, que eram poucos, mas eu lembro deles, tem uma memória afetiva muito forte. E hoje as crianças não têm tempo de apegar, porque todo dia que o pai vai ao shopping, a mãe vai ao shopping, compra uma coisa nova pra ela. Não só isso, João. Esse ponto que você trouxe é essencial, mas também me chama a atenção, sabe pra quê? Hoje em dia é uma geração que já quer sentar na janelinha. Do nada. Do nada. Não tem paciência de construir carreira, não tem paciência de chegar. Vou lá na empresa, Mal quero ser educada. chefe. Se você pega uma criança, você já chega dando jet ski. Chega dando tudo que ela quer, o tablet mais caro, o celular mais caro. Você tá preparando ela para um padrão de vida que você lutou e batalhou para chegar lá. Aí eu Você tá dando sacrifício a ela no futuro. E pelo amor de Deus, que eu vejo tanta pergunta cretina na internet, o termo é esse, cretino, que a pessoa entende o que você fala, mas ela quer polemizar mas ela... e distorcendo, né? Que bota a criança num patamar tão alto, que esse adulto ele vai se formar, ele vai sair de casa com seus 18, 19 anos. Como é que ele vai conquistar isso no mundo? A referência que você deu pra ele, uma referência que você no concurso, você já tá 20, 30 anos num campo trabalhando, você pode dar melhor. Ele vai imaginar que na Bahia ele vai começar onde? Morando em Alphaville, morando nas árvores. Ele vai começar a vir arranjando de onde esse salário. Então a gente tá gerando uma geração cada vez mais de pessoas que não querem sair da casa dos pais porque acham que ainda não chegaram onde tem que chegar. Mas o patamar que eles acostumaram todo dia batendo nele não foi a realidade. Os pais não ensinaram, foi progressivo para chegarmos aqui. Você tem que começar com uma condição de vida compatível com o que você recebe. Porque prosperidade é saber gerenciar aquilo que você tem. Exatamente. Então, eu recebo hipotético, sei lá, 2.000, saiba viver com a conformidade de uma vida de R$2.000. Ah, mas eu quero um tablet que custa R$5.000. Junte, poupe, dá pra fazer. Sem juros. Ah, mas minha mãe me dava no dia. Você entende o que eu tô querendo falar com você? Então a gente tá forjando uma geração que acha que a vida, você entra e embarca nela já sentando na janelinha. E esse é um problema, porque quando vai pro mercado, desistir da área porque desistiu porque paga pouco. Não, o que você tá acostumado a receber leva tempo. E a vida, parceiro, não é uma passagem que você compra, entra no trem e fala, vou sentar logo na janela. Você começa lá atrás e vai crescendo para chegar onde seus pais chegaram. Eu me emocionei aqui quando o João falou do carrinho, das pistas de livro, porque tem algumas histórias com Maria também muito parecidas com isso. Uma vez Maria queria que a gente comprasse um tênis com neon. E aí eu falei, tá certo, eu vou olhar quanto é isso. Tava R$400. Só que para o pai e a mãe também, a avó, a tia, né? Porque na verdade nós temos, a criação não se resume só ao pai, né? Aqui no Brasil hoje, por exemplo, os avós têm ajudado muito aos pais a educar, seja pela falta de conseguir uma pessoa que ajude, ou seja pela questão financeira também. Mas uma coisa, eu fiquei com aquilo encucado porque Maria Antônia queria um tênis de neon. E eu fiquei aqui, porque os pais nunca param de pensar em algumas perguntas, né? Ele vive pensando o tempo todo. E aí um dia eu falei assim, eu chamo o marido de pai. Ô pai, essa menina que tem um tênis de neon é a melhor aluna da sala? Ela, não, pai. Ou seja, a menina que estava com tênis de... A menina não tinha salário, não tinha renda. Quem foi que deu o tênis de neon? Quem estabeleceu que o tênis de neon poderia fazer ela brilhar naquele espaço, um espaço de aprendizado? Não foi ela. Aí eu falei, pai, a gente não vai comprar tênis de neon. A gente não tem razão. Você quer brilhar na escola, estude mais. Tire melhor nota. Mas não queira embarcar por isso. Então, voltando à questão dos médicos, mas só a gente responder aquela questão. Aí você vê a questão do comportamento que eu bati, venho batendo, né, em cada resposta. Os médicos passam a ter bons salários. E por que esses caras estão endividados hoje? Porque escolhem um padrão de vida. Um padrão de vida que é melhor do que às vezes os próprios pais. E aí tá a escravidão. Porque você compra, por exemplo, um jet ski. Um jet ski
é uma âncora que amarra a diversos outros gastos. Porque se você compra um jet ski, você vai ter que trocar seu carro. Se você compra um jet ski, você vai ter que trocar seu guarda-roupa, vai ter que trocar o ticket médio do restaurante e onde você vai frequentar. Ou seja, você começa... É como aqui na Bahia, é como se você viesse do interior para a capital, aí você já perdeu aí uns 40% a 50% na sua renda, né? Nos gastos. E como se você viesse de lá para cá e casasse aqui. Ou seja, você sai de solteiro para casar e veio do interior. Ou seja, você empobreceu. Você empobreceu. Sim. Né? Só para um exemplo. Então, assim, à medida que o sujeito opta por viver agora, que essa é uma pergunta, viver agora ou viver depois? Você pode viver os dois, viver um pouco agora e planejar que a vida... nós estamos chegando nos 50, 80, 90 anos, 100 anos, ou seja, a área de saúde nos prolongou a vida. Então a gente não pode mais pensar micro, né? Que era uma outra questão que está relacionada ao processo inflacionário. E uma outra questão que está na urgência do consumo, já que a gente não teve acesso. O meu quarto e o que eu tinha acesso de brinquedo era muito pequeno e dava muito mais valor realmente ao que tinha aquele valor. Às vezes eu vinha para casa do meu primo, que todo mundo tem um primo rico, né? Você vinha para casa do primo rico, aquela estante cheia de coisa. Eu queria muito aquilo e tal. Mas eu não podia ter. Não podia ter e tinha que inventar. Por exemplo, eu fiz o meu próprio Visconde de Sabugosa. Sim. Né? Então, e aquilo ali ganhou para mim uma referência que até hoje eu não esqueço. Eu vou falando do Visconde de Sabugosa que eu fiz com uma espiga de milho. Você nem lembraria disso se tivesse, talvez, recebido pronto ali. Exatamente. Eu tinha outros brinquedos que eu ganhava, né? Mas, por exemplo, quantas horas... essa família que deu um quarto cheio de brinquedo precisou estar distante da filha para conceder isso. Porque também, às vezes, o brinquedo, essa vida maravilhosa, às vezes também é uma fuga dos pais. Eu lembro que o brinquedo era no meu aniversário. Eu tinha que esperar o aniversário para receber. Exatamente. Hoje a galera recebe a cada vez que vai no mercado, vai no shopping. Ou então, se é uma compensação por alguma coisa que deixou de fazer. Um não hoje ganha uma dimensão absurda pra essa galera que só teve sim. O engajamento do filho, né? O é suficientemente boa, é suficiente boa no brinquedo. E tem uma parada que é muito forte mesmo. E até ia te perguntar isso. Nós vivemos numa sociedade imediatista e no mundo capitalista e consumista. Sim. É muito fácil comprar. Assim, antes a gente tinha que sair de casa e ir pra um shopping, escolher, andar de loja em loja. Hoje você pega o celular e pronto. E compra. É muito rápido. É muito fácil também parcelar, assim, é uma sociedade de crédito. Não é uma sociedade que tem. Uma sociedade que tem crédito. Então você tem crédito. Você pode parcelar aquilo em 200 vezes, independente se o juro é um absurdo, né? Mas assim, é bem interessante isso, que é muito fácil. Então, até essa questão de sair para comprar com os filhos, né? Não precisa nem ir ao shopping, né? Você entra no Mercado Livre e pronto. E tá resolvido. Você acaba comprando coisas e chega coisas o tempo todo também. Então, é um processo, é complicado. Assim, a educação financeira não é mais um luxo, né? É uma necessidade. E tem pessoas que acreditam que o crédito, né? Eu tinha uma paciente que trabalhava comigo com questão de compulsão, ela brincava dizendo que o melhor banco do mundo é quando surgiu o Banco Espírita, que é aquele que você vai pagar outra reencarnação, né? Nas outras vidas, porque hoje em dia já divide tantas vezes, e a lógica de consumo é que é uma sociedade no mundo capitalista, né? Precisa de algo, não tem algo, pega no banco, um empréstimo, para pagar esse algo, antecipa o futuro durante todo esse período, e o banco continua enriquecendo, porque todo mundo vai pegando dele, ele em cima do dinheiro financiando. Então é uma lógica de uma sociedade de consumo, que esse consumo nunca para. E as pessoas esquecem que quando você pega um crédito, você tem crédito, você está dando sua vida, você está dando seu tempo. Você dividiu em 12 meses, é 1 ano de limitação. É isso que as pessoas não entendem ainda. Mas dividir em 12 vezes você nem sente. Sente. É durante 1 ano esse dinheiro não vai fazer parte de você. E esse dinheiro poderia ser usado em outras coisas que são chamados perfis financeiros, é o que você está trazendo da psicologia financeira, né? São pontos a serem analisados. Porque a gente tem um mito que todo mundo fala, é porque eu ganho pouco. Discordo. Eu tive pacientes que ganhavam um salário mínimo e eram prósperos. Pagavam, viviam. E tem pacientes que ganham 10, 12 salários mínimos e só andam endividado. Se você, tem um livro, Psicologia Financeira, não sei se você já... Muito bom. Ele fala de um exemplo de um cara que descobriu uma forma de inventar o Wi-Fi e esse cara ficou milionário com 20 e poucos anos. Ele chega no hotel e aí o que quebra ele paga, andava com dinheiro no bolso o tempo todo, dava maço de dinheiro para pagar as pessoas, né? Ou seja, desrespeitava o dinheiro e não tinha nenhuma atitude de comportamento que fosse realmente de preservação. Esse cara quebrou. Aí ele fala um outro exemplo de um cara que era jardineiro e poupava. Quando esse cara morreu, descobriu que esse cara era milionário.
Agora, claro, tem um perigo que é também não viver a vida também, que tem um Exatamente. perfil que é isso, né, Rafa? Exato. Na verdade, tem perfis da psicologia que a gente precisa entender na psicologia financeira qual é o seu tipo de perfil, né? Tem aquele perfil que sai gastando adoidadamente, que só vai perceber que está em excesso quando vem as contas. Vem a negação do cartão, né? A fatura não pode mais. Não, Mini infarto cada vez. Exato. O cartão não passou, ai meu Deus, é agora, né? Tem aquele perfil que poupa de maneira absurda e deixa de viver. Eu costumo dizer que uma das melhores perguntas, o João trouxe até uma pincelada sobre isso também, que você pode fazer é como você se vê daqui a 5 anos, o que você almeja daqui a 10 anos. Essa análise interna para entender o seu perfil. Tem aquele chamado endividado ativo, né? Que é aquele cara que sempre está contraindo uma nova dívida. Sempre. Tem aquele perfil também, que é aquele perfil que não está no vermelho, mas sempre está Tá pagando próximo, algo. alguma E que em coisa. algum momento, se algo fugir do intempério, que a maioria dos brasileiros hoje se encontra nesse perfil, né? Que é aquele perfil que sempre fala, tô sempre com a corda no pescoço, eu não tenho como pensar na manhã, eu só vivo para pagar a conta. Dinheiro entrou, já saiu, né? E existe aquele que percebe que é o pior de todos e que sempre dá justificativas para o não ter, né? Que tem uma resistência maior, que é aquele paciente que dificilmente, inclusive, vai para o consultório, que vai dizer, o problema são os outros, e não percebe que o movimento dele de compulsão interno e emocional é o que leva a gastar. Hoje ele tem, daqui a pouco ele tá angustiado, tá triste, vai, gasta desenfreadamente e fica refém das suas finanças, das suas paixões, né? Esse é um sartriano, né? Exatamente. Dos seus intempéries. Então, assim, conseguir analisar qual é o perfil e encontrar esse dilema, eu brinco com meus pacientes da seguinte forma, cara. Eu vejo a vida, literalmente, olha que exemplo mais capitalista, mas eu amo esse exemplo, como uma moeda de cara ou coroa. Cara é o que você tem que fazer e coroa é o que você quer viver. Eu tenho um voto interno, minha esposa sabe disso, quando eu casei com ela, eu disse assim, olha, não tem um dia que eu faça atendimento clínico de manhã até de noite, que eu não vá pelo menos no restaurante. Sabe por quê? Porque eu dediquei meu tempo, dediquei minha vida naquilo ali, o dia inteiro trancado, minha saúde mental, e eu preciso ter saúde mental para no outro dia voltar. Exatamente. E pra mim, poderia ser qualquer outra coisa. Eu sentava, tomava uma coquinha gelada, que eu sei que faz mal, mas pra mim é o ápice do prazer, via movimento com pessoas e eu tava na clínica, eu digo, se eu dediquei 10 horas no meu dia a trabalhar, eu vou investir 1 hora desse retorno financeiro pra mim, pra eu poder render as outras Sim. 10 horas no outro dia. E viver agora. E viver agora. Então, eu percebi que as pessoas são tão preocupadas em contas pra pagar, que até pra morrer a gente paga contas e a gente deixa de viver. Existe uma coisa que eu estabeleço assim. Mais importante do que chegar no topo da montanha é saber curtir a escalada. Daqui a 10 anos eu quero ter juntado e conseguido aquilo. Tá, mas enquanto esses 10 anos não acontecem, viva pequenos momentos também, porque os pequenos prazeres são essenciais para motivar para as grandes metas. Sim. Grandes restrições fazem com que você não viva. Então existem dois pontos. Existe aquele episódio de mania que você fala, viva como se não houvesse amanhã. É. Pronto. Vai gastar É e vai aquela consumir. música de Paulinho Mosca, né? Exatamente. O que você faria? E existe aquele que vai dizer, não, eu também não vou viver nada. Buscar esse equilíbrio é essencial, né? Agora, existe aquela coisa que de fato é essencial, né? E o que é supérfluo. Aquilo que você falou, pontualmente um colega meu liga pra mim, Rafa, bora na Disney? Época de crise, tanta coisa acontecendo, né? O Disney, por que você meteu essa agora? Não, deu vontade de ir na Disney, eu pensando, passagem real, tudo caro, aumentando agora. Eu digo, cara, não é que eu não tenha vontade de dar um murro no Mickey, de sei lá, fazer o que lá. Mas nesse momento, cara, uma passagem pra Disney, uma viagem de 1 semana lá, eu resolvo tantas demandas da minha vida nesses meses, me dá uma paz muito maior do que gastar essa grana pra dizer que eu passei 1 semana vendo fogo de artifício e depois quem se queima com as contas sou eu. Ilusões, a Ilusões. fantasia. É a fábrica de fantasia. Então eu digo assim, o problema não é ir pra Disney, é saber o melhor momento no que gastar e como investir. E as escolhas inteligentes são essas. Escolha inteligente, cara, eu tinha colegas quando eu me formei que estavam começando a ganhar grana assim como eu, e diziam assim, Rafa, bora todo dia na Baía Marina. Eu disse, Deus que me livre. Falando de restaurante não deveria. Por que, Deus que me livre? Eu digo, cara, um investimento que você vai na Baía Marina durante a semana inteira, eu consigo em 6 restaurantes a semana inteira. Em locais diferentes. Em locais diferentes com valores e me divirto da mesma forma. Então, escolhas inteligentes. O problema é que a gente quer sempre manter o perfil da vida do outro. E a gente entender o que é agradável pra mim, como eu funciono. Hoje eu sei. Eu fiz meu investimento, trabalhei, rendi um dia incrível. O que eu vou investir em mim agora? Agora, quando eu falo investir em mim, é aquilo que me dá prazer. Desde uma simples coca gelada e ver movimento, sabe? A um filme. Não precisa ser gastos absurdos. Eu vou ter que ir pra Disney pra ter prazer. Não, é a recompensa pelo trabalho bem Ou feito. então você mastigar ali, deixar o celular do lado, né? E às vezes eu até boto um fone de ouvido com a músicazinha clássica, você tá meio que um filme ali. Sim. Você tá almoçando bem, de frente pra
para o shopping, sei lá, de frente para alguma coisa que você vê as pessoas passarem e você degustando ali, passa um filme na cabeça do cara. Qualidade de tempo. Pois é, por exemplo, agora mesmo nós tínhamos uma promoção que está acontecendo que é uma promoção que você pode conhecer restaurantes bons em Salvador a um preço de R$60, R$70. Ou seja, como é que você vai perder essa oportunidade? Sim. Né? Porque também a gastronomia também é uma referência cultural. E a nossa gastronomia, né, é o equilíbrio. É conhecida no mundo todo. Então, às vezes, é só... Por exemplo, esse cara que te propôs a Disney, se ele vai para Disney tudo com ponto de... Né, sem nenhum gasto... Hoje já existe uma cultura de milhas. Sim. Eu tenho um amigo que é psicólogo também, colega de vocês, e que ele tem 2 filhos, né? São 4 pessoas, ele já está fazendo uma programação, começou a conhecer pessoas que trabalham com isso nas redes sociais, e ele vai para Portugal daqui a um ano só com milhas. Sim. Então ele está fazendo conta, né? Por exemplo, o que é que ele faz hoje? Uma coisa bacana, simples e bacana. Todas as despesas no cartão de crédito. Até o cafezinho no cartão de crédito. Quando ele faz uma despesa que ele poderia ter pago à vista, ele automaticamente paga a fatura. Mas para quê? Para transformar a compra a favor dele. Sim. Tem um valor fixo do que ele gasta. E que vai financiar a ida dele para a Europa. Perfeito. Não é? Então, assim, você começa a gerar mecanismos e viver hoje, sem deixar, né, apostar tudo no futuro, e vai fazendo com que as coisas trabalhem para você. Eu montei uma estratégia, não sei se é o certo, vou até perguntar a vocês, aproveitar o momento. Eu peguei o meu salário, eu vejo uma média do que eu acho justo eu gastar, investir, né? E pedi um cartão com limite proporcional. Não maior nem menor, limite proporcional. E eu uso aquele cartão como salário. O dinheiro eu não mexo. Todo o dinheiro é para pagar aquele cartão. Sim, então é uma forma de nunca poder extrapolar e também sempre ter algum tipo de reserva, porque o limite que eu estabeleci do cartão já contempla a reserva. Então, foi uma maneira de eu dizer, eu posso gastar, eu posso fazer o que for, mas não vai extrapolar porque está dentro desse cartão aqui. Agora, os cartões mais altos eu não pego. São emergências, coisas do gênero, porque eu sei que ali é tentador, é a ideia de que eu posso ter, mas eu teria que investir o Rafael de daqui a 12 meses, 6 meses, e eu não sei como eu vou estar daqui até lá. Né? Mas isso é ótimo, isso é estratégico. Outro dia nós estávamos fazendo uma live e uma pessoa falou uma coisa muito bacana. Eu tenho um cartão, mas o meu cartão fica na mão da minha mãe. Qual é a ideia dela? Ela vive só e se um dia ela precisar de algum socorro, a mãe dela vai entrar em ação. É o SAMU dela, é o SAMU financeiro, né? Perfeito. Então ela tem consciência que ela não se relaciona bem com o cartão e tá tudo bem. Não tem porquê, né? A ideia de Sócrates, conheça a ti mesmo, é esse reconhecimento que não pode ter cartão. Ou que também não pode poupar demais. Por exemplo, a cultura japonesa é uma cultura hoje que a economia não roda porque as pessoas poupam demais. Em um determinado momento, a economia japonesa fez o seguinte, vamos colocar dinheiro para os jovens que esses caras vão gastar. Não deu certo. Os caras economizaram. Então, é possível você, com essa estratégia e outras, né? Porque, na verdade, às vezes a estratégia ela é estigmatizada como essa ou aquela. Não é. Ou seja, você não precisa ficar estigmatizado de que uma estratégia tem que ser dessa forma, daquela outra. Que, na verdade, o que dá certo para você, né? E que você se mova, é isso que é importante. Com relação aos comportamentos, Rafa, eu acho que a gente tem que citar um baiano aqui, que é Raul Seixas. Porque, né? Inclusive, vocês fizeram um programa magnífico aqui sobre a possibilidade, o enigma de Raul ter um irmão e tal. Mas Raul dizia essa possibilidade da ideia de se transformar, de nunca ser o mesmo, né? Em ser a metamorfose, ou seja, esses perfis que você falou, eles podem sim se transformar. Ou seja, você se reconhece. Claro, eu acho que é perigoso também a gente fazer psicologia sem um profissional. Então, é importante que você procure um profissional da área, né, para que ajude você a te fazer os questionamentos-chave e que você se identifique, né, saiba quem você é psicologicamente, como você age. Porque, segundo Chico César, né, Deus
né? Me perdoa, Deus me livre de mim mesmo, Sim, tal, né? sim. É uma coisa bacana isso, porque às vezes nós somos o nosso algoz. E olha que interessante essa fala, né? Porque quando a gente fala de dinheiro, a gente tá falando de relação com algo, né? Sim. E a psicologia basicamente se baseia nisso. E a gente, desde o início de qualquer demanda, né? O paciente ele não vem dividido, fragmentado, né? Ele vem com vários problemas, às vezes, que se conversam entre si. Por exemplo, uma compulsão por gastar, né? O consumismo em si, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, não está isolado ali, né? O dinheiro está sendo usado como medicação, né? Eu costumo dizer isso. O dinheiro está sendo usado como medicação. A gente começa no processo de uma forma sutil, por exemplo. Tem frases que eu gosto de falar, não é? Quando a pessoa fala assim, eu ganhei tanto de dinheiro. Você não ganhou, você fez, né? São frases que eu gosto de falar, porque a pessoa tem uma ideia de que ela lutou e que ela perseverou para conseguir aquela quantidade. Outras coisas que a gente trabalha. Eu gosto muito de falar sobre o fruto do meu trabalho. É uma frase que eu gosto muito de falar. Como eu gasto o fruto do meu trabalho. Não como eu gasto dinheiro, né? Como eu gasto o fruto do meu trabalho. Para a pessoa ter essa consciência, principalmente quem é mais consumista, quando ela fala o fruto do meu trabalho, ela já associa o tempo gasto a outras coisas, né? E que podem ajudar bastante ela. E essa questão da relação com o dinheiro, muitas das vezes é uma relação emocional, né? Então, por exemplo, uma pessoa que sofre com compulsão e que também tem um processo depressivo ali, o que acontece é que ela muitas das vezes usa o dinheiro num momento de tristeza, de tédio, para preencher um espaço emocional. Enquanto ela não encontrar outras formas de lidar com aquelas emoções que afloram ali, ela vai sempre usar o dinheiro como um processo prazeroso. O dinheiro vai ficar condicionado, né? Aquele processo de compra vai ficar condicionado a tirar ela de um estado depressivo, a tirar ela de um estado de tristeza, de tédio, né? Tem pessoas que se relacionam com o dinheiro como uma expressão de poder, né? Por exemplo, a pessoa tem crenças de inferioridade, né? Se sente inferior mesmo. E aí o dinheiro é uma demonstração de poder, né? Eu pago a conta de todo mundo, eu faço isso, que é uma forma de mostrar que ela tá bem, né? Para outras pessoas. Uma forma de camuflar aquele estado emocional que ela tá sentindo. Os narcisistas, por exemplo, têm um problema muito, muito claro com o dinheiro. O narcisismo é um transtorno de personalidade, né? Que vem da demonstração de poder. E o dinheiro, muitas das vezes, está associado ao poder. Então, uma pessoa narcisista, ela pode ter demonstrações de poder através do dinheiro. Sim. Uma pessoa com transtorno bipolar, ela pode, numa fase que a gente chama de hipomania, né? Ela pode, por exemplo, emprestar o cartão de crédito para desconhecidos, porque ela está num período ali e que ela pensa que tudo é possível, que ela se sente muito capaz. O gastar como nunca também, né? Gastar como nunca, exatamente. Fazer dívidas absurdas naquele período, né? Então tá muito associado ao emocional. Por exemplo, ao emocional masculino é bem interessante. Muitos homens, isso é um alerta para os homens, muitos homens alicerçam sua autoestima em ter dinheiro ou não ter. Exatamente. Então o cara tá muito bem quando recebe o salário, né? Não sei se você já viu pacientes assim. E aí vai decrescendo até chegar ao final do mês. No final do mês o cara tá se sentindo depressivo, pior pessoa do mundo, né? Então é um processo interessante da gente associar o emocional com o dinheiro. Essa questão de conhecer a si mesmo, a gente gradativamente vai... É por isso que eu falei da pergunta assim, né? Quando eu penso em ter dinheiro, quem eu penso ser? Quando eu penso não tenho dinheiro, quem eu penso ser? Bonito isso. Né? É muito interessante, porque assim a pessoa vai se descobrindo de uma forma incrível no dia a dia, né? Quando eu saio com dinheiro, como eu me sinto? Quando eu saio sem dinheiro, como eu me sinto? É um processo mesmo, né? É um processo. Por exemplo, quando eu estou fazendo uma compra muito grande no cartão de crédito, no aplicativo, como é que eu estou me sentindo nesse momento? Entediado, triste. E como as pessoas te tratam na loja? Perfeito. Né? As pessoas te levam até a porta. Exatamente. Você percebe? Não deixa você pegar... Uma relação de carinho, não de deixa você também. pegar... Não deixa você pegar na sacola, que tá pesada, até a porta. E você vai desfilando no shopping e as pessoas vão te olhando a depender da marca da sacola. E você é ensinado a desejar também. Porque muitas das coisas que você queria, você não sabia até te dizerem. Então, é interessante que a gente para no dilema do porco-espinho. Lembra que a gente falou que a manifestação do desejo, né, o Freud ele vai trazer no artigo dele, né, sobre a relação do ser humano com o dinheiro e as demandas como se manifestam, na ordem das necessidades, que eu falei do T, na ordem das relações sociais, que seria o C, que seria o campo do desejo, e na ordem sexual, a partir do momento que eu não sou barrado, né, eu sou maior. Então, para o homem, isso tem uma questão muito fálica. A fálica é peniana mesmo, masculinidade. O homem ele é mais potente, mais viril quando ele tem. E esse é um problema. Quando ele não tem, o índice de depressão e suicídio aumenta muito entre homens. A relação de homens com dinheiro. Hoje em dia se fala muito de depressão, antigamente não se falava. Gente, pelo amor de Deus.
Quando os negros vieram da África pro Brasil e que dizia que eles morriam de banzo, com saudade. Banzo era o quê? Já era depressão. Depressão existe desde que mundo é mundo. Só que antigamente dizia, fulano morreu de tristeza, morreu de desgosto. Não, morreu porque se sentiu muitas vezes menor, achou que fracassou. E como a cultura não deixava o homem dizer muitas vezes o que ele pensava e sentia, se ele era menos homem por ter menos dinheiro, ele se matava. Sim. Então, a gente pega muito no consultório a demanda de que quando o homem está desempregado, de quando o homem ele realmente está sem dinheiro, ele pensa em suicídio. E é complicado que a gente fala assim, mas a esposa colabora. Difícil, porque a gente ouve também muitos homens que quando vão abrir o jogo para a esposa que está acontecendo, ela traz um comportamento, às vezes, claro, com exceções histéricas. Ai, meu Deus, e como seria? E isso torna ele menos homem ainda. Mas às vezes porque está ele relacionado sente... ao processo de conquista. Porque às vezes ele conquistou ela por esse meio. Por esse meio, exatamente. Então, na verdade, ele na aposentadoria, por exemplo. Porque o cara, às vezes, tem um padrão de vida ali, digamos que o cara ganha, sei lá, 100 mil reais por mês. Ele aposenta e perde, digamos que ele perca 50% do valor que ele ganha. Poxa, para você mudar o seu padrão de vida de 100 mil para 50 mil, pode parecer fácil para quem não ganha essa quantidade. Mas assim, você tem que manter funcionários, tem que manter uma porção de coisas. Então, quando você passa por essa queda aí, e muitas das vezes perdendo propriedades, né? Perdendo poder e várias outras questões, porque perceba, a aposentadoria já é um processo de perda. O cara já perdeu, às vezes, aqui falando já perdeu energia sexual, perde amigos, aí ele perde também o poder que está relacionado ao dinheiro. E a referência de produtividade. Porque uma vez eu trabalhei numa clínica, só para você ter uma ideia, e o cara trabalhou na Petrobras há muitos anos. Falava vários idiomas. E uma estagiária de psicologia, de maneira muito equivocada, fez, um idoso, que bonitinho, e começou a abraçar ele, parece uma criança, tal. Ele disse assim, minha jovem, eu falo 5 idiomas. Fui empresário de grandes empresas, não me trate como uma criança. A objetificação do homem, à medida que vai passando o tempo também, ele se aposenta. É como se fosse assim, eu sou o que eu produzo, se eu não produzo, eu não sou. Então, ainda existe muito essa esfera de que eu vale quanto eu peso. Aquela marca de sabão antigamente, né? Vale quanto pesa. Olha, sou velho pra caramba. Então, tem isso atrelado. E um ponto que eu quero trazer aqui, que eu nunca vi alguém trazer e me deu um estalo, e João pega isso, nós pegamos, você deve ter visto também. A gente fala muito da cumplicidade, do problema do homem, que é fato, as mulheres buscam mais terapia, são mais parceiras em tratar as questões dela, mas uma das queixas que a gente ouve dos homens quando decidem buscar é que assim, as mulheres reclamam que os homens não falam, mas quando eles falam, elas estão prontas para dar suporte? Sim. É outro ponto aí. Eu já peguei caso de homens que estavam passando por um período de queda financeira e muitas vezes quando ele abria a boca pra falar a mulher, ai meu Deus, como é que vai ser? O que é que vai acontecer? Gerava nele um desespero tão grande, uma inferioridade, que ele dizia, meu Deus, eu falei até com a parceira, o próximo passo é um tiro na cabeça. Então assim... É quando a dor, né? Exatamente. É menor de que a vida passa a ser menor do que a resolução daquele problema. Exatamente. Mas você vê que aí tá uma armadilha que tá se repetindo. Sim. Né? Que é a ideia de que o dinheiro é que comanda. Voltando a Victor Hugo, quem manda em quem? Exatamente. Né? Essa escolha por um padrão de vida, vestir dessa ou daquela marca, estar nesse ou naquele lugar, é o aprisionamento que leva a todos a isso. Por exemplo, existe uma experiência que eu conversei recentemente no setor bancário, por exemplo, em bancos públicos. O que acontece? Enquanto você está dentro do setor, você está dentro, ainda em ativa, você lá dentro existe vários mecanismos que você consegue fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Quando você se aposenta, esse mecanismo acaba. E qual é? Né? Então há o quê? Uma busca, às vezes, do adiamento da aposentadoria por conta disso. E também há uma certa dificuldade com essa frustração que é natural, né? É uma parábola, você cresce, depois você decresce e tal. E que não é fácil para nós, homens, que somos os que menos procuram a saúde, né? Que menos reclamam. Ou então, às vezes também, nós temos um ambiente extremamente tóxico. E outras vezes a brincadeira entre nós homens, cá entre nós, não é nada que ajude a autoestima. Sim. Né? São sempre pejorativas e sempre menor. Há uma resenha ali, uma brincadeira e tal, mas eu creio que às vezes... Conta vantagem também. Conta vantagem, né? O mentiroso e tal. Então, assim, o homem hoje precisa muito ser repensado, né? Hoje, assim, nesse período do Covid,
eu participei de alguns eventos online, então a presença masculina era ínfima. Por exemplo, uma questão, por exemplo, homens que estão chegando a 40 anos e já estão falecidos. Não acredita, não tem nenhum projeto de vida, ainda que saiba, pelas más línguas da saúde, que pode viver até 100 anos, ou seja, ele tem 60 anos à frente com possibilidade, né? Mas ele não tem projeto de vida nenhum. Incorporou a Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Por exemplo, nós estamos aqui trabalhando na área da fronteira do que hoje é o moderno. Quantos estão nos apoiando entre os ditos amigos? Né? Às vezes os amigos, naquela frase nietzschiana, diz o seguinte: tudo bem, eu te apoio, mas desde que você chegue até aqui, que é um degrau menor do que onde eu estou. Porque se você passar desse degrau, brother, você não conte mais com o meu apoio. Sim. E às vezes o apoio que a gente precisa na rede social é um clique de 1/1000 de segundo. Não precisa muito esforço. Mas você encontra em pessoas que não é conhecida, que passam a ser novos amigos, mais esforço de que aqueles que são amigos. Outro dia eu conversando com o Uber, o cara falou assim: rapaz, eu tenho hoje pessoas, eu me transformei, eu vim do interior, eu tenho hoje amigos aqui que me apoiaram, são figuras significativas na minha vida. E minha irmã não compreende, mas ela nunca me apoiou, rapaz. Sim. No final, na hora de como houvesse uma obrigação familiar de você gostar. Essa é uma questão chave também, a questão familiar. Roberto Carlos estava enganadíssimo quando fala: eu quero ter 1 milhão de amigos. Eu quero ter poucos, mas eu quero ter verdadeiros. Exatamente. É o que eu digo assim, eu converso com o João, a gente sempre troca muito papo desde a época de faculdade, e o pessoal diz assim: por que não me chamou o projeto? Por que não chamou outro? E porque eu e João sempre foi uma coisa que nós não temos muito tempo, quem vê aqui no podcast, né, pra estar sempre um com o outro, conversando, debatendo, mas a gente sabe que qualquer coisa a gente conta. Sim, então, exatamente. Uma coisa que eu trago muito acerca de amizade é que a gente está numa geração, que a gente para em modernidade líquida de Zygmunt Bauer, né? Com pessoas com milhares de amigos no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, passa uma dificuldade para você ver quem aparece. Ninguém. Exatamente. Ninguém. Então hoje eu sou muito seletivo, e isso que você traz é muito genuíno. No âmbito das relações também. Tem uma pergunta que eu gostaria de fazer, né, se possível. Você trouxe o exemplo do Brasil, mas que país você acha que seria um exemplo de educação financeira democrática, uma educação financeira que deu certo? Pois bem, hoje, em 2001, foi feito um ranking de educação financeira entre 144 países. O país que está à frente de todos é a Noruega. Por quê? Olha que coisa interessante. O processo de educação na Noruega... A Noruega, na verdade, são 5 milhões, então seria quase 2 Salvador. Sim. Né? Então é um país relativamente pequeno. Mas não é a condição territorial ou de população que, se fosse por isso, se nós somos pequenos somos. Não, eles não entraram nessa barca. Começaram a fazer um país que se tornou independente em 1905, né? É um país relativamente jovem, né, diante da Europa. Então. Mas é um país onde a educação tem peça fundamental. Então, lá os professores estão... Numa sala de 30 alunos, tem 3 professores. A educação é totalmente assistida. Você tem quem te assista, quem esteja ligado em você, quem saiba quem é João. E uma outra coisa, o processo de educação é um processo onde o tempo todo ele busca produtividade e criatividade. Porque é uma economia que está baseada no petróleo e gás, mas está de olho na tecnologia. Eles estão plantando agora, como a Coreia, né, que se revolucionou recentemente. Deve o quê? 20, 30 anos mais. Vocês acham que vem do vácuo, né? Vem da sorte, né? Ou vem de Deus. Não é essa relação. Claro que tem alguns países, por exemplo... Se viesse de Deus, se Deus é brasileiro, então nós estaríamos prosperando, né? E nós temos todas as condições disso. Né? Todos os elementos. Mas no Brasil, o problema não é o Brasil, não, é os brasileiros. Recurso a gente tem, o Brasil é rico, o pobre é o pobre. E essa ideia de vem de Deus ou vem de outro, você tira aquele conceito de autorresponsabilidade. Exatamente. Sim. Da negação de si, né? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com a pessoa de igreja, etc. Eu somos de credo, por isso que eu me sinto à vontade no lugar de falar sobre esse assunto. Eu tava querendo ir pra Israel, meu sonho era pra Israel, e aí o pastor falou pra Israel, e aí eu peguei o cheque, assinei, mas
Qual é do diabo? O local foi incrível, maravilhoso. Quando eu voltei, descobri que o cheque era sem fundo. Voltou, digo, eu tô imaginando o Satanás assinando o cheque sem fundo. Já viu o diabo passar cheque sem fundo? Então eu digo assim, bora parar de como é que eu falo? Terceirizar as responsabilidades, né? Claro. Bora assumir também nossas responsabilidades dos nossos atos, Sim. que é mais importante. Mas aí voltando, o processo de educação é um processo que altamente aberto também, né? Por exemplo, a questão religiosa lá, eles são protestantes. É mais um ponto para o Calvino, né? Para a ideia de que o trabalho dignifica. Então, o processo de educação é um processo extremamente amplo e aposta no futuro. E uma outra questão importante, por exemplo, a Forbes elegeu os jovens mais ricos do mundo. Quem está em primeiro lugar são 2 irmãs norueguesas. Mas por que ela está nessa condição? Porque o pai, que na verdade é o bilionário, já passou em vida a riqueza para os futuros. Porque eles também entendem que a ideia da sucessão empresarial, ela tem que ocorrer de forma progressiva e com envolvimento desde cedo. Porque no Brasil nós tínhamos sérios problemas com essa sucessão, né? Porque as empresas familiares são as mais problemáticas por conta desse modelo de que o sujeito do nada nasceu naquele berço e aí ele pode viver uma vida... tanto que hoje já alguns movimentos no mundo, inclusive chocaram o mundo recentemente, dizendo assim, ó, meus filhos não vão herdar o que eu construí. Eu vou dar a ele uma coisa que... Olha que interessante. Bill Gates fez isso também, né? É bem interessante essa temática mesmo. Olha que interessante, porque isso se remonta para uma cultura nossa que é muito positiva, mas mal aproveitada. Porque o que é que a gente falava lá atrás e ainda fala às vezes no interior? O que é que você vai deixar para o seu filho? Educação. Ou seja, esse cara que está lá na roça está conectado com os bilionários do mundo. Diga aí uma coisa louca, velho. Inclusive tem um ditado muito massa que eu acho muito legal, que é aquela coisa de que Deus me dê saúde e o resto a gente trabalha para ter, né? E é uma coisa, é uma filosofia da galera mais antiga e que realmente é isso. Primeiro você cuida da sua saúde financeira, né? E aí exatamente. Tem aquela coisa que Flávio José fala, né? Que eu sou filho do homem, né? Assim, eu sempre, às vezes brinco, às vezes vou correr, às vezes faço vídeo correndo e falo assim, vou cuidar do dono do dinheiro. Porque imagine que as pessoas querem ser milionárias, hein, Rafa? Querem ter com 20 anos querem ter o primeiro milhão, mas não cuida da saúde. Quando eu era criança, eu sempre fui um ponto fora da curva em casa, né? Lá em casa ninguém tocava instrumento nenhum, só batia palma e eu era louco pro saxofone. Descobri depois, já adulto, que meu avô tocava. Aí eu tava ouvindo Nat King Cole, Big King, Ella Fitzgerald, essa galera, né? Charles Miller, Charlie Parker, e fui me encantando por esse tipo de música num ambiente que ninguém falava, mas eu via um instrumento de sopro tocando, ou um blues, ou um jazz, e ficava doido. Um rock clássico era comigo e ia pra aquela via ali também. E por que eu tô dizendo isso? Meu sonho era ter um saxofone, eu infernizei pra ter um saxofone. Eu deixei de ter mesada, meu pai cortou todas as minhas mesadas, cortou tudo que tinha. Então, quanto custa um sax? Saxofone, na época, eu peguei um seminovo por R$2.000. Era um instrumento caro. E eu lembro que pra eu poder ter final de semana, que era aqueles R$20 final de semana, tal, que R$20 antigamente dava pra ir no cinema, lanchar e ir no multiplex e voltar, né? Parece brincadeira, mas não é discurso de velho não, dava. Em 94 você tinha R$1 a paridade, né? Sim. R$1 era igual a $1. Então fui juntando e era isso que eu deixando pra lá e enfim, consegui pegar um seminovo e peguei meu sax. Por que eu trouxe esse assunto? Na hora que eu fui tocar foi uma decepção. Eu imaginava que eu ia sair, né? As coisas acontecendo, não saia nem som, bicho. E eu fazia força, e quanto mais força você faz pro sax, menos som faz. A gente pensa que é força, não. É a técnica, a embocadura, tudo. Moral da história. Eu percebi naquele momento um dilema filosófico pra mim interessante. Nem tudo que a gente deseja é o que a gente quer. Exato. Desejar, eu quero ser milionário. Você está disposto a gastar energia, lã vital, dedicação, tempo naquilo ali? Eu quero, no meu caso, eu desejo emagrecer. Você deseja emagrecer, você está disposto a acordar todos os dias, a fazer caminhada, a mudar seu hábito? Não. Então você não quer, você só deseja. Desejar, a gente deseja tudo. Sim. Eu desejo até hoje, creia, qual a sua maior fantasia? Ganhar na Mega Sena sem jogar.
descobrir que jogaram errado por mim, ou abrir um belo dia ali e ver que alguém, a caixa errou e... Então alguém esqueceu um bilhete onde Tô nem você aí. passou. Eu recebo bem feliz. E quem quiser me criticar e mandar um pix também fica à disposição. Meu pix eu passo pra vocês. Então, assim, bem feliz que isso acontecesse. E eu percebi que hoje, e percebo isso cada vez mais, que as pessoas desejam muitas coisas. A gente tá numa sociedade que ensina a gente a desejar. Mas querer, se empenhar em elaborar um projeto. Eu tinha um amigo que eu falava, bora montar um projeto? Bora. A gente montava um projeto, daqui a pouco eu vou desistir. Eu, por quê? Ah, porque tá demorando. Eu tenho 2 meses. A pessoa acha que já vai ter retorno financeiro em 2, 3 meses. Eu falo, não, eu sou de uma época, pelo menos eu cresci assim. Tô com o João, a gente montando um projeto. Eu falo assim, te monto um projeto, se pagou, primeira etapa já funcionando. Então já não tem gasto. Próxima etapa agora é crescer, lucrar, mas tem tempo. A única coisa que nasce grande é poste, né? Ou então elefante. Elefante. tem uma frase que fala, o único local que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário, né? Exatamente. Então, Em terapia cognitiva a gente fala assim que tem uma grande diferença entre sonho e meta, né? sim. Sonho é aquela coisa que fica no campo das ideias ali, você quer aquilo. Meta não. Meta você fala assim, olha, diariamente, dentro da minha rotina, vai se Como é que você encaixar se dessa inclui? forma, eu vou ter esse tipo de hábito, esse comportamento vai mudar, essa crença sobre o dinheiro vai mudar, né? Então meta é totalmente distante de sonho. Tem pessoas que têm uma lista assim enorme de sonhos, mas meta mesmo não tem muita... E o pior, você é meu sonho de consumo. Pronto, tudo é efêmero. É sonho, consumo. Então pode ter certeza que se surgir um outro boy band de outra pessoa no momento, vai se tornar agora o Então, novo o sonho. melhor lugar é o quê? Uma padaria ou uma delicatessen. Exatamente. Ponto, só que eu queria também trazer esse contraponto, né? Do dinheiro como aquele que abre portas, como o dinheiro como não algo negativo, mas também a gente pode analisar também o dinheiro no espectro do que ele representa, né? Eu já a gente debateu muito sobre esse podcast, essa questão. E assim, existem pessoas que possuem crenças de autossabotagem. E fazem elas não desejar o sucesso. Talvez não de maneira consciente. Ela não acorda e fala, eu não desejo ser rico. Ó, que droga, caiu dinheiro na minha conta. O pior é isso. Não, Que é inconsciente. Isso é o problema, na sim, verdade. tem uma frase do Jung que ele vai dizer assim, enquanto não nos tornarmos seres conscientes, que sabemos o que fazemos, o inconsciente vai dirigir a nossa vida e a gente, de maneira equivocada, vai achar que é destino. Ah, é o destino. Não, você está se auto-sabotando e não tem reparado. E a gente pega casos, por exemplo, eu atendo casos de familiares que o pai ou a mãe não tinha tempo para eles, né? E trabalhavam muito, eram prósperos, tinham muito dinheiro, e quando eles pensam em prosperidade, a nível inconsciente, elas vinculam a ausência familiar. Então, E aí também tem a questão do trabalho também. do trabalho, a lógica do que o trabalho foi passado para ele. Como a imagem de trabalho. Portanto, pais, cuidado como você transmitido para seus filhos a ideia de conquista, de acordar, de trabalhar. O trabalho é valoroso. O trabalho é aquilo que, por mais desgastante que seja, proporciona benefícios à família também. Mas o tempo de qualidade, e sei que João ama abordar esse assunto e provavelmente vai abordar também, é essencial ser deixado aos filhos. Porque a gente às vezes fala tanto, ai que droga, vou trabalhar. Ai meu Deus, trabalho me mata. E a criança vai ouvindo todos os dias isso, e quando ela recebe a ideia do trabalho é quase uma punição. Eu lembro que quando eu era mais É o novo... distanciamento dos pais. Caramba, eu lembro que a gente recebia a atividade pra gente fazer de matemática, era o quê? Problema, resolva o problema. O que quer resolver problema? Ninguém devolva, eu não quero resolver esse problema não. A maneira É que que a gente... a educação financeira tem disso, você tem que fazer conta, né? Vou lá, vem Sim. problema. Exatamente. Esse estigma é um estigma que distancia também. Né? Exatamente. Então, trazer elementos para vincular como você transmite a ideia de sucesso, de referência. Eu atendo pacientes que a gente trabalha muito uma questão que a gente chama de síndrome do impostor. Essa síndrome não sou eu que estou criando, né? Ela surge em 1978 por Pauline Clance, que é uma psicóloga, e ela vai trazer esse assunto. E a síndrome do impostor, que aí vai para TCC também, porque é uma síndrome que ela gera uma distorção da autopercepção do indivíduo. Então, síndrome do impostor nada mais é, sintetizando, como alguém que tem uma autoestima baixa, né? Não acredita nos seus potenciais. Ela se sente menos, ela se sente inferior, com autoestima rebaixada e incapaz, né? Então, essa síndrome do impostor é aquele indivíduo que às vezes trabalha bem na empresa, tem todo o rendimento, mas quando surge a oportunidade dele crescer, ele fala, não é pra mim não. Bote outra pessoa que merece mais do que eu, ou na eminência da promoção, muitas vezes, sem perceber, começa durante aquele período que ele sabe que vai ser promovido, se auto-sabotar, falhar em coisas que antes não falhava para a promoção não acontecer. É aquela pessoa que dificilmente sabe lidar com elogio, é aquela pessoa que fala, você tá falando só pra me alegrar, é pena de mim. Mas, cara, você então passou... diminui, né? Quando a pessoa é elogiada, vai assim, não, isso qualquer um faria. Ou então sente que é um enganador, sente que tá ali, mas ele não tem aquela capacidade, que ele tá mentindo pra todo mundo por estar ali. Sim. E que em algum momento vão descobrir a face. Então é uma pessoa que se isola mais. É aquela pessoa que muitas vezes você vai dizer, mas você passou no concurso, você entrou. Não, mas outras pessoas mereceriam mais e por isso ela não quer andar no grupo. E
quem tá de fora pensar é vitimismo, muitas vezes não é. Geralmente essas pessoas têm uma autoestima baixa, ela tem crenças limitantes por trás, na verdade, João, e que a gente trabalha isso na terapia, a gente faz um mecanismo também, porque é importante a gente entender que nem sempre o fracasso financeiro está ligado só também à questão de incompetência ou algo do gênero. Às vezes a pessoa tem uma mentalidade que não foi transformada. Tem uma história, Exatamente. só para eu pontuar aqui pra gente entender isso, que diz que certa vez existia um rato, né? E eu amo essas alegorias. Eu cresci numa escola montessoriana, então tinha muito fábrica de isopo, né? O leão, a raposa e o cachorro de uvas, o leão e o rato, né? E fala que um ratinho tava na floresta com medo do trovão. Aí passa um mágico, né? Um mágico na floresta, vai entender por quê. E pergunta, você tá aí por quê? Ah, eu tô com medo do trovão, eu tenho medo de tudo. Saia daí, eu te ajudo. Não, na floresta tem gato. Diz que tem gato do mato, já imaginou um gato me pegar? Ai, meu Deus, mas se eu fosse um gato, eu ia andar por aí corajoso, feliz da vida, ninguém nunca ia descobrir. Aí o mágico, é isso que você quer? Quero. Transforma ele num Só gato. que ele esqueceu da cadeia. Aí ele sai e corre. Daqui a pouco, no outro dia, o mágico passa, vê o gato lá todo se tremendo. O que foi? Ah, meu Deus do céu, por que você me transformou num gato? Bom era ser rato, porque eu saí, tem cães do mato. Cão do mato é que é o problema. Cão do mato, você já ouviu falar? Cão do mato é terrível. Mas se eu fosse um cão do mato, transforma um cão do mato. No outro dia, preso de novo. Transforma numa onça. No fim, o mágico passa, encontra a onça tremendo de medo. Você tá com medo de quê? Ah, tem caçador. Já imaginou se eu fosse um caçador? O mágico, vou resolver seu problema. Transforma ele num rato e diz: você pode mudar de quantas formas forem, mas enquanto não mudar a sua mente, você vai continuar sendo um rato. Então, eu gravo essa história porque às vezes a pessoa pode alcançar tudo, ter todo o dinheiro do mundo e nunca vai ser próspero. Existem pessoas que ganham BBB, ganham realities, perdem tudo porque nunca tiveram mentalidade para a prosperidade. Nunca conseguiram almejar o que querem da vida, como se vem daqui a 5 anos, como economizar, o que almejam. Ah, não, eu vou pegar o dinheiro, vou sair dando para um, para outro e perde tudo. A maioria dos ganhadores de reality ficam pobres. É incrível que eu ouvi uma frase quando era mais novo que dizia assim: o rico não tem medo do rico, tem medo do novo rico. Porque o cara que já vem de uma família historicamente rica, ele tem educação financeira, ele aprende na maioria das vezes. Mas o cara que é novo rico, bota um brinquinho, compra uma Ferrari, começa na balada, gastar como se não houvesse amanhã e paga tudo pra todo mundo. Vai lá pra, né, não teve uma estrutura para manter. Então muitas pessoas pensam, meu problema se resolve quando eu tiver dinheiro. Não, cara. Não Primeiro vai. você reforma a sua maneira de pensar para saber o que fazer quando eu tiver o dinheiro. Exatamente. É aquela Ou então coisa das quando pessoas... se relaciona com dinheiro agora. Agora. Sim. Né? E as pessoas perguntam assim, como é que eu faço pra ficar rico, né? Assim, ficar rico, você pode ganhar na loteria, né? Agora, ser rico com hábitos de uma pessoa próspera, hábitos de pessoas que investem, que poupam, enfim, que tem uma relação saudável com o dinheiro, essa é a grande questão, né? E nessa síndrome do impostor que a Rafa falou, é interessante, porque uma das formas em terapia que a gente ensina as pessoas a identificarem a síndrome do impostor fazendo algo que a gente fala de maximização e minimização, né? Maximização, aumentar, né? Então, quando você aumenta demais os seus erros, as suas inseguranças, as suas dificuldades, né? Tudo que você não consegue, por exemplo, você aumenta. Se vem uma crítica de fora, você aumenta, aquilo é o fim do mundo e tal. Mas, ao mesmo tempo, em paralelo com isso, você minimiza as coisas que são boas, né? Eu consegui algo, mas não foi tão bom assim, qualquer um conseguiria. Neste sentido, acho que outra pessoa conseguiria. Fui favorecido, por isso consegui, né? Então, maximização e minimização. Se existem essas duas distorções aí, né? Que são distorções do pensamento mesmo, isso afeta demais a pessoa. Tem um livro interessante que é Os Segredos da Mente Milionária, né? Sim. Que ajuda a desmistificar algumas coisas. Tem várias. E tem aquele Mindset, né? Que virou um clássico também, que é muito bom, que fala sobre isso. Sim. E ela fala sobre casos, por exemplo, ela fala sobre casos na indústria automobilística. Um cara que ficou milionário, mas que estava na linha, que acreditava que estaria na linha sucessória da Ford, e foi negado ele, claro, por conta de um dos netos, né? Ou bisneto de Ford. O cara criou uma outra empresa, mas mesmo assim ele continuou arrogante. Porque para ele todo o valor estava associado ao poder dele. E é um cara assim, na indústria automobilística, é um cara respeitadíssimo. Porque ele criou uma indústria realmente, né, parte dessa indústria. Mas ele nessa nova indústria ele conseguiu brilhar, mas ele foi incapaz de brigar, por exemplo, com a indústria asiática. E ela, como ela trabalha em várias frentes, ela trabalha justamente isso, a dificuldade, o apego que ele tinha
a condição de que para ele só estaria brilhando se tivesse em ascensão ou à frente, né, sendo um céu e tal. Então um cara respeitadíssimo, mas com essa fragilidade. Mas também, Freud tem uma frase que ele diz assim: poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Né? E essa frase do Freud é interessante porque quando a gente é deparado sempre com pessoas que estão almejando ou mentem dizendo ter coisas que nós não temos, isso gera em nós um desespero, gera em nós uma angústia. Tem pessoas que se retroalimentam de grupo assim, né? O grupo do sucesso, aí hoje o cara, a gente sabe que muitas vezes é mentira, vai numa casa que não é dele, filma, você quer ter isso que eu tenho? Aí filma, me siga, aquela casa você nem sabe se é dele, cara. Você nem sabe que é aquele cara. Arrasta pra cima. E de repente aquilo te oprime, porque você vê o cara novo, jovem, bonito, conquistando aquilo ali, você fala, e o tempo passou pra mim, eu não consegui, eu tenho que arrastar pra cima e seguir esse cara. Então é um mercado de frustrações. É um mercado que gera em você uma tensão, uma angústia, um sofrimento pra gerar um desejo. Então você tá bem não presta, porque bem você está pleno. Se você está pleno, você não consome. Então primeiro eu destruo você, eu gero uma dor em você e mostro a sua falta, para depois que eu gerei a dor e mostrei a falta, eu chamo pro grupo. Então, é incrível como hoje em dia essa felicidade tóxica ela tem sido passada nas redes sociais e tem adoecido cada vez mais. Porque todo mundo tem uma vida muito perfeita nas redes sociais, todo mundo é muito pleno, todo mundo tá em Bariloche todos os dias, né? Tem a ver com o processo de marketing, né? De venda, exato. Tudo a favor da venda. Por isso que a gente tem algumas questões em relação à psicologia do consumidor, né? Então a gente aprende muitas coisas, assim, gatilhos mentais e tal, que não são saudáveis. Tem coisas que são usadas que são importantes. Assim, se você está sendo sincero sobre o que você vende, eu acho super bacana. Vender cursos na internet, super bacana. Claro, de mas forma tem honesta, páginas, né, que usam isso de uma forma muito agressiva, psicologicamente falando. Você não precisa diminuir ninguém para vender o seu curso. Você não precisa expor ninguém a um sentimento de inferioridade para você vender as suas questões. E é por isso que muitas das vezes eu acredito também, esse sentimento, né, cresce em sociedade, também cresce uma outra via, que é a via do minimalismo, né, ou do essencialismo, né, que são pessoas que acreditam já que o consumismo em excesso, ele acaba nos prejudicando. Descaracteriza ele, né? Descaracteriza, e você paga para fazer essa propaganda. Ideia de, né, eu tenho que comprar o tempo todo, né? Em psicologia a gente fala assim, tem três noções, né? O que é o sucesso, né? A fama, a importância e o sucesso, né? A fama qualquer pessoa pode alcançar. Qualquer pessoa pode alcançar. Você pode colocar assim uma melancia na cabeça e sair andando nu pela rua, e esse vídeo pode viralizar e você pode ter fama, né? O sucesso, aí sim, está muito relacionado ao longo prazo, ao alcance das suas metas, dos seus objetivos, o quanto você é educado financeiramente. Tem muito a ver. O sucesso é mais estável, é mais sólido, né? E a importância, que é o que eu acho que o nosso objetivo principal, que está sob nosso controle, é buscar ser importante na vida das pessoas, né? Sim. Pessoas que vendem cursos, pessoas que trabalham de qualquer tipo de profissão, né? Se você focar em ser importante na vida das pessoas, o sucesso vem com facilidade, vem com a consciência limpa principalmente, né? Porque na verdade não é conquistar dinheiro a qualquer custo, né? É conquistar respeitando a caminhada, respeitando um processo ético também, né? Porque muitas das vezes a fama não respeita um processo ético. Quando a fama chega com importância e sucesso, ótimo, perfeito. Você está sendo importante na vida das pessoas. Provavelmente, se a fama chegar com importância e sucesso, você está fazendo a diferença na vida de muita gente em grande escala, né? Se a fama chega sem o sucesso pessoal e sem também a importância, é porque provavelmente você feriu algum processo ético ali ao meio do processo, da caminhada, né? Então, e isso que a psicologia do consumidor às vezes é aliada, né? Eu vejo muito o discurso de gatilhos mentais, né? Gatilho da escassez, gatilho enfim, são gatilhos mentais que eu vejo pessoas que usam em excesso isso, que é basicamente você manipular psicologicamente alguém para comprar aquilo de você, né? Eu acho que assim, as pessoas têm que olhar para o nosso produto que a gente vende, que, né, é importante, né, para a nossa sobrevivência, olhar, ver importância naquilo, fazer a diferença na vida das pessoas, agregar valor na vida das pessoas, e aí sim ela pode decidir se aquilo faz bem para ela, né? Exato. E faz bem pra gente também ter a possibilidade de vender produtos que gerem importância na vida, agreguem valor na vida das pessoas, né? Acho que isso é o mais importante. E que você acredite também, né? E que você se sinta bem, tranquilo, porque parece que a internet virou uma terceira fronteira de uma verdade ou de uma mentira.
Sim. Às vezes pessoas que você nunca viu, não tem nenhum histórico, o que eles dizem passam a ser uma certa verdade. Sim. Né? Isso é extremamente perigoso. Agora também tem um outro risco também, João. É o seguinte, as pessoas querem comprar uma palestra, um show, através do show. De que você chegue, tenha a explosão, tenha fumaça, tenha isso, assim. E, na verdade, às vezes você olha de uma forma que vai dizer o óbvio. E não vai ter show. Sim, sim. Porque há um processo de consumo para essa expectativa. Então, quando o cara entrar, vai ter dois canhões, Sim. vai ter música, vai ter DJ, ou seja, nós estamos caminhando para um consumo onde é necessário ter isso ou aquilo. Na verdade tem sido uma lógica muito mais de euforia do que de resultados. Exatamente. E eu me preocupo com essa lógica que a gente tem feito das frases gatilhos de impacto. Eu comentei até num podcast anterior sobre isso, que a gente está na geração de 1 minuto. 1 minuto de informação, 1 minuto que você tem para engajar, aquele vídeo que se você construir um pensamento mais elaborado, ele não viraliza, porque tem que ser em 1 minuto. Em 1 minuto, então, vai ser 5 coisas que você precisa saber e a quinta eu garanto que você jamais imaginaria, né? E vai ficar no final. Vai ficar no final, os gatilhos. E no final, quando você vai ver, o que a pessoa disse não foi nada impressionante. Ela estava o tempo inteiro usando a música, a atenção para prender você ali, e ela não é digna. Eu trabalho vendo algumas coisas meio perversas nas redes sociais. Curo depressão em 2 sessões. Curo depressão em 1 sessão de hipnose, de psicologia, psicólogos se submetendo a isso, sabe? E João, a gente compartilha essas indignações, a gente fica assim, meu Deus, as pessoas se enrolam mesmo nisso, e a rede social tá uma luta desleal, e como se todo mundo matou a subjetividade, como se todo mundo tivesse um problema muito robótico, e você sabe a maneira de botar ali a informação no cérebro dela, e instalou um software e tá resolvido. Mas as pessoas estão se vendendo a isso. Na verdade, eu creio que esse novo avanço que houve na universalização da informação, que todo mundo hoje em dia pode produzir conteúdo, né? Assim como temos feito também. Existem pessoas que não têm responsabilidade no que fazem, mas as pessoas estão aprendendo com o tempo a lidar com os fake news, a lidar também com a informação sem credibilidade. Então é um choque geracional que nós vamos viver. É um momento que nós estamos vivendo. E tem profissionais que vivem exclusivamente do fake news e das frases gatilho. E infelizmente são os que mais se destacam. Meu amigo, o tempo da gente tem se aproximado, mas eu vou fazer mais uma pergunta, né? Antes de você também deixar suas informações, que eu ia pedir a você, que nesse momento você falasse um pouco de você, né? Mas antes disso, ser rico ou ser próspero, o que é que você acha? Olha, eu acho que a opção, e o que nós falamos aqui esse tempo todo, foi em prosperidade. Então, eu acho que é importante que a gente pense muito que essa ideia do autodesenvolvimento, né? Essa ideia de autoconhecer, passa também por uma ideia de transformação geral. Agora, a gente sabe que, na verdade, o efeito manada toma conta de 95% de todo o conjunto, né? Ou seja, se você quer se transformar, você faz parte dos 5%. E não há problema nenhum. Agora, saiba que 95% vai tentar te impedir. Ô Bruno, e para quem quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, nos fale um pouco. Pronto, nós estamos no Instagram, né? Finanças para Jovem Oficial, também no YouTube, no TikTok, no Kaiwai, no Spotify, ou seja, a gente está totalmente em vários lugares. Legal, legal. Mas a ideia é justamente essa, né? De que as pessoas possam quebrar paradigma, começar a pensar de forma diferente, mudar esse mindset, de que, né, deixar de ser a Gabriela que nasceu assim e vai morrer assim. Essa ideia da transformação, de que realmente, diariamente, pequenas transformações. Então, assim como foi com você, por exemplo, quando você disse que deixou de ir para grupos, que ia a semana toda para o restaurante caro, mas ia para um restaurante só. Sim. Né? Ou seja, já conhecia todas as mesas do restaurante, todos os ângulos, já sabia o sabor, e perdeu de ter outros sabores. Então é necessário também que as pessoas acreditem realmente em processos que são simples, mas são contínuos, são teimosos, como diz no interior, né? São processos que realmente tiram você de uma zona de endividamento, leva você para o azul. Ser o azul, às vezes, é a melhor estratégia. Frase que me faz refletir, justamente no sentido de riqueza e prosperidade. Sim. Existem pessoas que não têm muito dinheiro, mas são prósperas, e existem pessoas que têm muito dinheiro e só andam endividadas. Exatamente.
Você vê que nós três estamos aqui trabalhando, né? Mas olha a alegria de estar aqui, a presença de estar aqui, o desejo de vender uma ideia, né? De forma honesta, mas nós estamos aqui, então. E isso aqui vai transformar não só um dia das nossas vidas, né? Como já está transformando, mas a memória disso vai nos levar para o dia todo e vai nos levar também para uma semana melhor. Aí respondendo já a questão da prosperidade. Por exemplo, uma coisa que eu acho louca aqui em Salvador, eu sou de Jacobina, né, na Chapada. Eu sou tabaréu, né? Como é muito comum aqui na Bahia. Mas assim, as pessoas às vezes moram em Salvador. Salvador tem 740 anos. É uma cidade desejada no mundo todo. Mas quem mora em Salvador não tem essa consciência. Ou uma parcela muito pequena tem disso. Quando eu morava no interior, eu achava que morar em Salvador é um lugar, é como a ilha da fantasia. Todo mundo vivia satisfeito aqui. Só que quando eu comecei a ver que quando tinha um feriado prolongado, as pessoas que não viajavam se achavam menores, eu não consegui compreender isso. Porque se eu não viajei, ou se você não viaja, você pode conhecer a Cidade Baixa, aí você tem horas e dias para que você conheça aquilo ali, né? Aquele espaço, a cultura, a gastronomia, que é muito rica. Você pode conhecer a região ali do Pelourinho, enfim, vários lugares. Então, a ideia de prosperidade, ela nunca está relacionada ao efeito de muita gente. Está muito mais relacionada à personalidade, né? Então, se nós não vamos viajar, mas vamos para um restaurante diferente esse final de semana, né? Nós não vamos viajar, mas vamos fazer um acampamento na família, vamos para o parque da cidade. Ou seja, na verdade, à medida que você personaliza, que eu acho que é o grande problema, né, da ideia de riqueza e da prosperidade, a prosperidade personaliza e a riqueza despersonaliza. Sim. E sempre né? tá ligado àquela coisa extraordinária, né? Uma Exatamente. viagem para Disney, como o Rafael falou, uma viagem para, sei lá, Dubai, nunca está associada a uma viagem aqui em família dentro da própria casa. Exatamente. Né? Então, o nosso convite hoje, né? E até a nossa proposta com essa conversa foi uma conversa de 2 horas, né? E a nossa proposta com essa conversa é justamente criar um debate aqui, uma reflexão, um ponto de reflexão para quem está, né, vivendo no dia a dia, que também possam seguir a página do Bruno, né, aprender mais e mais, né, acho que muito importante, como eu falava, assim, investir em educação, né? As redes sociais, elas estão muito poluídas com outras coisas e tal. O momento do entretenimento também é importante, é claro, né? Mas assim, a educação é fundamental. E se a gente está falando uma coisa que é a base sólida de tudo que a gente falou aqui, a educação financeira, né? As pessoas conseguem prosperar lá na frente se elas tiverem educação financeira. A gente, ao longo do debate aqui, falou de muitos momentos sobre crenças que a gente cria sobre a relação com o dinheiro, sobre como a sociedade consumista influencia nessas crenças, né? Então, a nossa ideia é realmente levar essa educação financeira, porque o brasileiro precisa e merece ter uma relação boa e bacana com o fruto do seu trabalho, né? Queria agradecer muito, Bruno, pela sua presença, né? Foi muito valioso mesmo, muita aprendizagem bacana aqui, eu aprendi demais, tenho certeza que Rafael também aprendeu demais. E Rafa, posso lançar a novidade? Pode lançar. Lançar a brava? Posso? Pode. Então, o Bruno vai ser nosso parceiro aqui. Ele vai ter um bloco aqui com a gente. Bruno, seja muito bem-vindo também. Bom, eu que fico feliz, porque imagine um fã vir sentar aqui, né? Porque, na verdade, eu admiro vocês, e não é porque eu tô aqui, justamente por esse corte. Né? Por exemplo, o primeiro vídeo, que inclusive tá na minha rede social, foi Rafa falando sobre os pais e dando um choque geral, né? Parecendo que botaram 320 na rede elétrica de Salvador. Era a Rafa dizendo assim: os pais não sabem mais criar os filhos. Quando eu vi aquilo, eu falei: que esse cara é maluco, velho? Você tá dizendo isso e tal? Fui ameaçado e tudo. Aí deu uma bonita. Eu não sei como é que foi João aqui naquele dia, que João também é pai. Mas ele também apanha, viu? Assim, aquele episódio me fez, de certa forma, seguir vocês. Perfeito. Por conta desse paralelismo da ideia de que a gente, educação, né? Você falava de educação, né, Rafa? Educação é um processo contínuo.
Nunca é, né? Ele nunca termina, né? Porque ele nunca é perfeito, ou seja, ele nunca é feito até o fim, porque a gente admite que a vida se transforma o tempo todo. Então aquele episódio fez com que eu seguisse a página no TikTok e depois republicasse na minha página, né? E depois eu vi outros episódios com o João também. Eu agradeço por demais esse convite de vocês, sinceramente, porque essas 2 horas aqui foram 2 horas de uma conversa que talvez a gente tivesse num bar, que às vezes a gente tivesse em um encontro, às vezes numa festa de amigos em comuns, tá? Uma conversa muito leve, muito tranquila, mas com temas muito fortes, né? Significativos, com temas transformadores, então, né? Eu acho que isso é o mais importante. Agradeço mesmo. Agradeço como um fã por você estar propondo, né? Trazer realmente questões que realmente precisam, né? Abrindo uma fronteira diferente, trazendo luz, né? Nesse espaço tão escuro que a internet vem se transformando como um espaço de muitas mentiras, ou de verdades poucas, ou verdades mínimas, né? E agradeço pelo convite também, que eu acho que realmente economia com psicologia junto é uma parceria que dá até para lançar uma dupla sertaneja. É isso aí. Eu agradeço a todos também que assistiram, que gostaram. Sim, claro. Maravilhoso estar esse período com você, conversando, e vamos ter mais projetos juntos com o nosso bloco, agora focado também na área de finanças. E espero que todos tenham gostado, não é não, João? É isso aí. Galera, um abração. Um abraço. Um abraço, Bruno. Obrigado novamente. Valeu, obrigado a vocês. Obrigado, e tamo Rafa. junto. Took my baby on a Saturday dance, but if I go with you, you swear one and the same. I believe in miracles, and a miracle is happening tonight. But if you're thinking about my baby, it don't matter if you're Eu tive essa experiência recentemente, eu estava nível emocionalmente para desenvolver uma relação saudável. E você disse que você veio de uma linha batida. Ter autoestima e autoconfiança. É além de algo divino, é algo que pode ser talhado. Você falou sobre a questão da dor, e eu sempre trabalho essas questões muito com o ano. Estamos aqui com o nosso podcast, como fala. Uma vez um diálogo sofista, né? Que é correto no nosso. Ô, João, você falou uma coisa e eu dou esse feedback. Não vou separar uma relação saudável. Mas e sim, quando começou assim? Não é tão difícil sair de um relacionamento. Rafa me dê exemplo de técnicas para lidar com